E aí, Márcio? E aí, Beleza? bonitão? Tudo tranquilo? Beleza. Bom, Tá ó, me ouvindo bem aí? tô ouvindo bem. Pedi para o pessoal aí dar a confirmação também se o vídeo tá chegando direitinho, o áudio. A gente aguarda um pouquinho para a galera ir entrando aí na nossa Tranquilo. live. E aí, em São Paulo, tá chovendo? Tá frio? Tá uma chuvinha. Não tava esses dias, agora tá uma chuvinha. Mas fraquinho, né? Fraquinho, tava. O dia todo foi abafado. Nem tava sol, tava nublado, mas tava quente. O Mas tempo só aqui é hoje que meio, tá, meio que tá esquisito. chuvinha ou os outros É dias só tá? hoje. Não, só hoje. Só hoje. Tem feito sol direto aqui. Mas Aqui hoje também tava tá quente. nublado e agora começou a chover. Tá calor. Bom, show. E aí, treinando muito? Tô nada. Não, agora então piorou, né? Já não tava. Agora Co- menos ainda. Como é que tá esse negócio em São Paulo? A pessoa vê a galera na rua assim, o pessoal olha meio com um olhar discriminativo? Ah, tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas tem. Depende do bairro, mas tem bairros que aqui onde eu moro é complicado. O pessoal não respeita. Às vezes eu tenho que ir no correio, né? Agora deu uma melhorada, mas até o meio de abril, meu, você vai no correio, a galera tossindo, espirrando, mas aí debruça no balcão, põe mão em tudo, sabe? Dá É medo, né? complicado, não tem noção. É complicado, complicado. Eu tive a oportunidade de fotografar algumas coisas, né? Que eu faço fotografia também. E vendo de perto assim é pesado. É bem Ah. pesado. É engraçado que a gente aqui, pelo menos aqui pro meu lado no interior, a gente não tem essa visão. Não, não é da forma que acontece nas grandes capitais, aí, Rio, Belo Horizonte, Recife. Não, a gente não vê essa loucura, o pessoal preocupado mesmo. Na roça parece que as coisas é mais passo lento para cá. Ah, mas acho que demora mais para chegar também, né? Aqui muita gente e tal, É, não é então tão chega rápido, aglomerado principalmente igual. São Paulo. É, pois é. Pois é, principalmente São Paulo, né? Por conta do aeroporto de Guarulhos, a quantidade de pessoas que transitam por aqui, fora os habitantes, né? Uhum. Que é um número, acho que são, se eu não me engano, 12 milhões de pessoas só na cidade de São Paulo, né? Então é muita gente Nossa mesmo. Senhora. Pois é. A cidade de Taubaté tem 250 mil habitantes. Então, assim, não tem como comparar, Um né? Aqui, bairro aí já é o triplo daqui. não, com certeza, não tem como comparar, não. É bem diferente. Bom, bom, bom. E aí, tá com ninhada aí? Não, também não. Eu cancelei o que a gente tinha programado porque eu não sabia como é que ia ser essa questão econômica e tal, né, das pessoas, e aí eu não posso correr risco de ficar com uma ninhada inteira aqui, até porque eu não tenho nem onde colocar, né? Eu moro em casa mesmo, não tem canil nem nada, tem os cachorros em casa, tem um quintal grande que dá para que eu tenho alguns canizinhos e tal, mas não é esquema de canil, não tenho campo, não tem nada disso. Então eu Entendi. não tenho como correr esse risco, né? É uma Não tem jeito. residência numa área residencial. Exatamente. Eu moro no meio de São Paulo, perto da Marginal Tietê. Hum, São dois quilômetros mais ou menos da Marginal Tietê, então é bem na cidade mesmo. entendi. Bom, coração, espera mais um minutinho aí. Ontem Tá? eu E queria como ter é que é? assistido, mas a minha internet aqui tava uma bosta. Aqui a internet é Uhum, muito boa, nem acredito que passaram fibra ótica aqui. Mas ontem, uhum. exclusivamente, tava uma ventania, não era para dar nada, né? Porque é fibra ótica, mas a energia ficava indo e vindo, aí já era, né? Não tem. Não tem jeito. E Não como é tem. que é? Você vai conduzindo aí? Como é que a gente. Depois você Então, vai fazer perguntas no final, que a gente não conversou nada? eu vou perguntar algumas coisas a respeito de ti mesmo, como profissional, as coisas que tu faz e tal. E depois tem uma Uhum. série de perguntas aqui que as pessoas mandaram para eu fazer para ti. Tá, Tem entendi. pergunta de criação, tem pergunta de treino, principalmente proteção, tem bastante pergunta do mundo da proteção. Uhum. E tem muita gente curiosa também, como que você chegou no status que você está hoje. Então, acho que vai Uhum. ser interessante. E nada muito complicado, não. Quer dizer, Tá. nada Não, complicado, porque tranquilo. tudo que você vai falar é o que você viveu, né? Sim.
Não, só para ter uma ideia. E se você costuma fazer mais de uma hora, faz duas, faz... É só curiosidade mesmo. Quando eu fiz Leandro, quase na grande verdade, quem vai ditar isso pra gente é a galera que tá entrando aí, o né? pessoal que está Mas assistindo. Né? geralmente a gente tá fazendo 2 blocos. Raramente, Entendi. foi raro quem não deu 2 blocos. Porque às vezes no meio da conversa surgem outras coisas. Às vezes até já peço desculpa pra galera. A gente não vai ficar lendo demais esses comentários que tá na tela, porque não dá para acompanhar, acaba perdendo o raciocínio. E aí, em alguns momentos, a gente vai dar uma oportunidade de alguém fazer pergunta e tal, mas não vai ser por aí. Vai ser pela caixa de pergunta. O que tiver passando na tela aí, sem chance. E vira uma putaria, ninguém fica zoando os outros aí, então não Aham, adianta. entendi. Bom, que horas são? Bom, beleza, 7 minutinhos, já dá pra gente começar. Leandro, a primeira coisa que eu queria perguntar para ti, como é que você surgiu no mundo de treinamento de cachorro? Como que começou? Quem que pegou e te apresentou isso? Como é que foi essa parada aí? Pois é. Eu comecei a me interessar de 13 para 14 anos de idade quando eu comprei. Eu sempre quis ter cachorro grande, né? Mas é aquela coisa de minha família não tinha, nunca teve, né? Só cachorrinho pequeno e tal. E é aquela coisa tipo, você não vai cuidar? Aquela coisa que normalmente os pais falam para as crianças, né? E aí vai sobrar para mim, e blá blá blá, sempre a mesma conversa. Aí quando eu cheguei nessa idade, eu consegui comprar, eu morava com a minha mãe ainda, e eu consegui comprar um pastor alemão, comprei até numa indicação de alguém e tal, nem me lembro, acho que foi um primo de uma namorada minha na época, indicou que não sei quem tinha um pet shop, eu não tinha conhecimento nenhum, aí fui lá e comprei. Era até um cachorro legal, interessante, assim, eu dei meio que sorte nisso Sei. daí. E e aí eu contratei um treinador, né? Eu comecei a ler as coisas e tentar fazer algumas coisas com o cachorro, aquelas coisas de cães e companhia, que na época tinha lá manual do adestramento, sabe? Eles tinham umas edições assim. E aí, como eu gostava muito, eu tentava ler a respeito, livro do Alexandre Rossi, acho que várias pessoas todo seguiram mundo, todo mundo passou por isso. Bruno Taus. naquela época. O Bruno Taus eu conhecia assim o nome, mas eu não cheguei a ver nada dele. Mas enfim, todo mundo acho que na nossa época assim, meio que passou por isso. Então aí Você tá com quantos anos, Leandro? eu 38. Ixi, é molecão ainda. 30, a minha coluna não fala isso pra mim. Não, né? Mas é por causa de adestramento? Não, né? É por causa da É, proteção? é, por causa da proteção. Com Que certeza bosta. E, pois é. E então, eu tendo esse cachorro, eu, através de um amigo que estudava comigo, por acaso, o pai dele era dono de um pet shop pertinho de onde eu morava. E aí eu falei, pô, preciso de um adestrador, tal. Não, tem um bom, aquela coisa toda. Indicou, e era o Hélio, não sei se você sabe quem é, o que foi presidente do Schutzhund Club, lembra dele? Sei quem é assim. Então, ele foi o primeiro contato meu, assim, com adestramento, né? Esse cara ainda mexe com E adestramento? mexe, só que se eu não me engano, ele tá morando e trabalhando, eu não sei se ele atende aqui em São Paulo, mas ele tá morando, me disseram que em Araçariguama, Ah, né? tá. Mas ele morava em São Paulo, na Zona Sul, eu sou da Zona Sul de São Paulo, né? Eu não moro mais lá, mas eu sou de lá. Enfim, aí eu contratei o serviço dele e tal, mas eu tinha muito interesse, né? E aí eu também, logo depois, comecei a trabalhar numa clínica veterinária como auxiliar cirúrgico. Eu trabalhei um ano nessa clínica. Foi bem interessante também, porque todo mundo tem a mesma ideia. Eu gosto de animais, gosto principalmente de cachorro, gosto de cachorro, quero ser veterinário, né? Todo Aham. mundo tem. E não tem a ver uma coisa com a outra, né? Porque veterinário é medicina, apesar de, né, atender animais, mas é É medicina, é medicina. outra coisa, né? Gosta de cachorro, você vai mexer com o cachorro, vai criar, vai treinar, é uma outra, é um mundo um pouco É, diferente. outra Mas aí pegada. pois é, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa clínica e aí ver que não era exatamente o que eu queria. E eu cheguei a fazer muita cirurgia lá, auxiliando a veterinária e tal, umas Tinha coisas alguma bem. especialização lá, não? Nessa parte de Ah, cirurgia? não, especialização em si não, mas Porque tem a muitas veterinária clínicas que aqui na minha era. região que faz só ortopedia, coisa assim. Não, não tinha não. Mas essa veterinária, na época que ela se formou, ela é formada pela USP,
Ela e mais 3 veterinárias foram as únicas que conseguiram residência na USP, que é bem concorrido e tal. E depois até essas 2 veterinárias foram trabalhar lá também em alguns horários que ela não podia atender e não sei o que mais. Então eu consegui ver bastante coisa dessa parte aí, cirurgia de amputação, uma série de coisas que muitos veterinários nunca nem viram esse Nunca tipo de nem coisa. viram. E quando você entrou nessa clínica aí, você estava por volta de quantos anos? 15, 16 anos? Pois é, por aí, 16 anos, se eu não me engano. E paralelamente eu vendo essa questão do adestramento, né? Mas aí, como eu gostava mais do adestramento, eu fiz amizade com o Hélio, enquanto ele treinava o meu cachorro na época. E aí comecei a trabalhar com ele, né, na rua mesmo, ele foi me ensinando e tal, a treinar cães. Eu fiz algum cursinho lá na época que indicaram, que foi válido também. E aí um dia ele me levou lá na Sociedade Pastor Alemão, né, no Ibirapuera, Nossa, e na Sociedade Paulista. Né? E aí eu vi aquilo e falei, putz, ficou quero fazer louco. esse negócio, claro. Quando você E aí chegou lá, quem que eram os figurantes da época lá na Paulista? era o Reginaldo, O Negão? lembra do Reginaldo? Não, era um baixinho, moreno baixinho, não sei se você vai lembrar Será que dele. é o que? É Um cara... falecido ou não? Exatamente, Ah, ele tá. mesmo. Ele foi figurante da Priscila há muito tempo, esse É, cara eu aí. ia em São Paulo às vezes dar uns trampos no cachorro da Priscila e o Reginaldo sempre estava lá dando um apoio também. Eu lembro dele. É, gente boa ele. É, Reginaldo, acho, o Augusto na época, mas o Augusto fazia mais. O Augusto está até hoje aí no meio de exposição. Uma estrutura, né? O pessoal da estrutura. É, exato. Eram esses caras. Logo depois o Alexandre, o Alves, claro, também, que é da mesma época. E aí eu fiz amizade com o Ceará, né? E aí no meio de competição mesmo, quem me introduziu foi o Ceará. Ele ia, como eu era moleque, não tinha carta nem nada, ele ia na minha casa me buscar todo final Nossa! de semana. Pois é. Ele ia me buscar todo final de semana pra gente fazer faro, eu marcava pista pra ele, aquelas coisas, né? Aí Velho, depois a gente ia que direto pro dádiva, mano. Ibirapuera. Poder começar com um cara igual o Ceará, velho. O cara é uma Então, lenda, pois mano. é. Então, e aí foi assim, cara. Aí, claro, depois você vai fazendo amizade com as outras pessoas que treinam ali no campo, né? Que é o Entendi. pessoal que tem muita gente que tá aí ainda, E você é um cara treinando. caseiro, Leandro? Ou você é cara que sai, balada, não? Não, não. Quando eu era mais novo, mas aí bem mais novo, nessa época eu saía. Tinha Você sabe, vezes que você eu. sabe o quanto dói quando você fala pra mim quando você era mais novo? Pois é. Mas é assim mesmo. O João ficava assim, pô, na nossa idade, eu falei, porra, João, tu tá velho pra Mas é caralho, que. eu sou novo. Mas é que a gente tá velho, né? Tá Não ficando, tem né? jeito. É, Pois é. então, Nessa época eu saía assim, o Ceará até ficava meio assim, né? Porque de sexta-feira eu saía toda aí sexta-feira, você falava toda, pra ele, te né? encontro no faro. Mas eu já chegava, mas é não mais ou menos isso. Ele chegava para me pegar em casa, eu tinha acabado de chegar de danceteria e tudo. Eu gostava muito de ir, sim. Mas Sei. hoje em dia não, já faz anos que não. Tudo passa. Pois é. Entendi. E aí na parte da... Por exemplo, quando eu comecei a ouvir falar sobre ti, isso em meados lá de 99, faz tempo, sempre Pois foi no campo da proteção. Quem que foi teu é. guia nessa primeira estrada aí na proteção? Quem foram as Ah, pessoas que você se baseou para trabalhar e tal? não, certamente foi o Alexandre, né? O Alexandre Bueno. Acho que foi o cara que mais me ajudou, assim, até hoje, assim, a minha, como é que eu vou colocar isso? A maneira que eu treino não mudou tanto, assim, de lá para cá, para falar a verdade. Algumas coisas eu mudei um pouco, mas não o sentido geral do treino de proteção. Algumas coisas eu deixei de fazer para tentar encurtar o tempo de treino, vamos dizer assim. Antes eu demorava, vou Não, eu dar uma. entendo o que você está falando. O Alexandre, quando eu sonhava em ser figurante, eu comecei a treinar para fazer figuração, eu já era ano de 2000, 2001. Eu me lembro de Primeiro eu você, comecei a né? fazer obediência para depois começar a fazer figuração. E uma das coisas que mais sempre me chamou a atenção foram duas pessoas que eu via fazer figuração lá na Paulista. Eu ia lá, ficava sentado lá, eu já enxergava você novinho lá, magrinho, treinando.
E tinha dois caras que me chamavam muita atenção. Eu sempre prestava atenção no Alexandre, que é um treino... A palavra que veio na minha cabeça é austero. Não é um cara sério porque era cuzão. Era um treino sério, pensado, sem agitação, trabalhando os impulsos corretos. E o outro cara que eu gostava de ver fazendo figuração nessa mesma época, nem lembra disso o peão, mas eu estava lá sentado olhando, era o Alves. Sempre eram os caras que pensavam para fazer. O cara que eu via que era louco treinando, o Kleber, na época. O Kleber era um cara mais agitado, mas meio... um treino mais... Dava a impressão na época para mim que era um treino mais agressivo, mas na grande verdade hoje que eu conheço, eu sei que ele usava de tudo para tentar fazer uma porcaria que nem ele sabia direito se ia dar certo ou não. Era diferente, era um treino mais centrado, o treino do Alexandre, um treino muito inteligente. Ainda continua sendo, né? E então, depois dessa minha passagem aí com o Alexandre, que a gente treinou muito tempo junto, aliás, ele que treinou o cachorro, a proteção do cachorro, que eu consegui ganhar o campeonato, eu comecei a ir para fora, né? Mas aí já bem mais para frente, né? Mas mesmo assim, acho que foi meio sorte também de eu ter caído meio que num grupo e com uma pessoa que não é tão diferente assim o esquema de treino, né? Eu não fui, né, de um lado para o outro, de um extremo ao outro. Mas, Né? Leandro, nessa época, o quanto... Se você disser assim, Márcio, o quanto você se dedicava treinando para chegar na qualidade que você tem hoje como figurante? Quais os dias da semana que você treinava e quanto tempo de treino? Então, a gente não treinava tanto, talvez, quanto treina hoje, porque não tinha lugar, né? Assim, depois de um tempo, a Paulista teve uns problemas e aí aproveitaram lá, não sei como, para durante a semana conseguir um horário, né, à noite. E aí, sempre que tinha algum horário à noite, durante a semana, eu ia também, eu dava meu jeito, alguém me buscava. E aí, quando eu estava um pouco mais velho, que eu já tinha carro, eu ia de carro até lá, não interessava o dia, ia à noite para lá e ficava treinando, todo mundo ficava treinando. Mas em geral era sábado e domingo porque era onde tinha para treinar, né? Então, Mas assim, você... era muito treino, cara, que nem eu estava comentando ontem com o Alves, né? E ele todos nós, ele, o Alexandre, meu, a gente teve a oportunidade de trabalhar lá na Paulista, né, com os cachorros dos sócios, e isso daí foi muito bom, cara. Por quê? Porque era muito cachorro ruim. Mas ruim, quando eu falo ruim, é ruim mesmo. Eu Aí sei. você tem que se virar para fazer alguma coisa. Se vira, né? Você tem que fazer alguma coisa. E aí eram muitos cães. Eu não sei dizer quantos cães, mas eram muito, 30 cães. Tinha vezes que tinha 50, tinha vezes que tinha 15, um pouco menos. Então a gente treinou muito cachorro. Mas essa sua pergunta ela é interessante porque também era outra coisa que eu estava conversando com o Alves ontem. As pessoas hoje têm as informações de forma muito fácil, né? Você tem vários treinadores para você procurar, né? Tem seminário direto, tanto de pessoas daqui quanto de seminários de treinadores que vêm de fora. Tem vídeo, tem de tudo, cara. E aí Não o tinha pessoal não nada vai, antes. aí fica, sabe, grupo de WhatsApp, eu não, sei lá, não entendo isso daí. E na nossa época, você também é da mesma época que eu, a gente meio que começou todo mundo junto. Não tinha isso daí, você era se vira e, discute aí com o seu colega, imagina alguma coisa, cria alguma coisa, vem um cara de fora lá que passa uma informação, ou você tem, como o Alves até colocou, eu nem lembrava disso, mas ele colocou bem, você aparece uma fita VHS, Porra, né? Você fica fazia reunião assistindo. na casa para assistir, mano. Exato. Na Paulista, também, que você não, né, como você é do interior, mas a gente se juntava lá na sede da Paulista para assistir a fita, quando não é que nem você está dizendo, ia na casa de alguém para assistir, e o Leandro, que tinha era isso, cara. o ápice aqui, quando eu comecei a treinar cachorro e eu conheci a Sociedade Vale Paraibana, era a gente comprar as fitas da Revision. Você sabe o que é, né? A Revision. Quem Sei. gravava os Uhum. campeonatos mundiais. Caralho, era o olho da cara aquilo, Sei. para mim e para os outros. A gente comprava, Para vinha todo mundo. 4 fitas, e nem era todo mundo, era só os 20 melhores, se eu não me engano. E a gente sentava o cu lá, ficava assistindo aquele negócio. Um monte de gente chegava, mas por que vocês estão vendo esse vídeo? É tudo igual. É o mesmo cachorro. Você gravaram 4 fitas do mesmo cachorro fazendo obediência e proteção. E os caras olhavam, Não, por eu que vocês lembro. estão vendo isso? Porque é o que tem, velho. É o que tem. E essa molecada, eles não entendem isso.
Eu parei, faz muito tempo que eu parei de frequentar a Sociedade Vale Paraibana. Não porque eu não goste, porque a sua vida toma outros caminhos, você começa a ter um monte de pessoas que pensam mais próximo de ti, que se relaciona da forma que você gosta para aquele segmento, que é louvável, cada um segue um caminho. Mas uma das coisas que eu recordo muito bem de lá, e de repente você tem esse mesmo sentimento, quando a gente ia para o clube, a gente não estava pensando em ser campeão brasileiro, a gente não estava pensando em ter a maior nota, em esculachar o cachorro do cara, a gente estava indo para aprender. E eu não sinto hoje isso nos moleques. Às vezes os caras vêm aqui fazer figuração, a primeira pergunta que o animal me faz é: quanto tempo você acha que vai levar para eu ficar bom? Eu disse, cara, eu nunca pensei nisso, velho. Eu nunca pensei. Eu tomava esculacho do condutor, eu tomava esculacho dos caras que estavam olhando, eu tomava esculacho de todo mundo e voltava contente embora. Hoje não. Você fala pro cara, velho, a sua apresentação da luva tá horrível. Eu não falo assim, eu falo que tá uma bosta. Aí o cara, nossa, o cara é insensível, ele tem que ser humilde. Os caras entram numas vibes, em vez de se preocupar, né, com o conhecimento, com alguém que já passou por aquele caminho, tá dizendo um bisuzaço, não. Leva pro lado pessoal. E isso eu senti acontecer no Brasil inteiro. Todo lugar que eu ia, eu ficava vendo que os melhores continuavam sendo melhores, porque eram eles que tomavam a bucha, e os moleques não conseguem deslanchar porque fica nessa. Eu treinava, igual você falou, tinha mais de 30 cães, tinha muito mais que isso aí, Leandro. Os treinos, quando eu assistia lá, quando tinha pouco cachorro, tinha 40. Quando tinha pouco, tinha 40. Aqui na Sociedade Vale Paraibana, nos tempos de ouro, quando a gente fazia Também. pouca figuração, tinha 22, 25 cães. E eu treinava todos. Tinha cachorro que voltava 2, 3 vezes porque ele não mordia um saco de sisal arrastando no chão. E aí você vê o cara hoje do lado de fora, ele fala assim, ah, não, mas esse tipo de cachorro eu não quero treinar. Pois é. Você vai aprender como? Não é? Márcio, mas treinando cachorro ruim eu vou ficar bom? Falei assim, você talvez não fique bom do jeito que você está pensando, mas você vai arrumar 1000 maneiras de pensar em como fazer menos estimulando mais. Isso vai fazer o cara ficar bom. Só que o cara não Sem enxerga. dúvida. Pois é bem isso daí mesmo que você falou, concordo plenamente. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vê, que eu vejo pelo menos em todos os segmentos hoje em dia, não só na parte de adestramento de cães, até fora do negócio de cachorro e tal. Tá tudo assim, cara. Todo Não mundo sei, quer não para sei ontem, porquê. né? A internet, ela É traz esse negócio de você saber a respeito de um da assunto muito velocidade, né? rápido, mas é só você conhecer o que está escrito. Agora, a prática, meu amigo, você vai camelar, não tem jeito. Até o cara Sem ter a dúvida. sensibilidade. E tem o contrário também, eu vejo bastante, né? O pessoal quer a prática, mas não quer antes passar pela teoria ali, entender como é que as coisas funcionam, como é que o cachorro, qual é a atitude que o cachorro está tendo ali e tal. Né? Quando eu vou nos lugares treinar, que me convidam para treinar, tem uns cães que já têm uns treinos, e aí eu dou uma olhada geral para ver o que eu posso ajudar, mas o cara quer fazer o lançado. E o lançado às vezes já tá bom. Mas o cara, não, mas não dá pra gente fazer um lançado. Eu falei, dá pra gente fazer o que você quiser. Só que o seu problema não é esse. E aí eu não sei, a pessoa ela faz ao contrário, né? Ela quer já chegar no final, né? Ela quer ir direto no final. E esquece das etapas todas, né? E Você, aí você também sente que o pessoal sempre quer mais treinar o que o cachorro sabe? é exatamente o que eu tô te dizendo. É exatamente o que eu estou te dizendo. Ela quer mostrar o que o cachorro sabe, ou ela quer, né? Ou a parte de controle, o pessoal tem muito problema com isso, ou se o cachorro tem um problema na barraca. Mas não, se o cachorro é bom no lançado, tô pegando um lançado aqui como um exemplo. Um Não, exemplo, eu tá? quero fazer o lançado, quero fazer o lançado. Falei, tá bom, a gente faz o lançado, você quer mostrar o cachorro, para ver se eu gosto do cachorro, legal, tudo bem. Mas se você quer minha ajuda para melhorar o seu treino, o seu cachorro, esquece isso, a gente precisa trabalhar outra coisa. Isso é um processo, né? E aí se encaixa também no que você estava dizendo com relação ao pessoal novo que vem treinando, né? Eles não Né? querem, ele já está pensando como é que ele vai ser o figurante da categoria A para ele ser chamado para fazer um campeonato brasileiro, por exemplo. Mas ele não consegue ainda. E aí o pessoal, é politicagem.
Meu, se em algum tempo foi politicagem, foi por idiotice de alguém. E aí eu digo na época toda de que eu treino cães, né? Não estou falando nem de agora, nem de um ano atrás, Sim, nem de sei sempre lá teve, quanto tempo, sempre tem. né? Mas fora isso é porque não tem condições, cara. É. Mas, ô E não tem Leandro, condições, não é porque, eu não acho que não é porque a pessoa é incompetente, é porque não é aplicado o suficiente, é porque não teve experiência suficiente, mas a pessoa não quer passar por aquilo, quer eu, acelerar as coisas. eu ainda enxergo o outro lado que de repente você até ia falar. Quem quer correr o risco de ter um figurante no lançado ou fazendo um reataque com tempo de luva errado? Que o cara que não sabe tirar o cachorro e quebrar os dentes. As pessoas querem que escolham outras pessoas, mas é o que tu está dizendo. Esse profissional ele não tem esse amadurecimento. E ele só vai ter esse tipo de amadurecimento. Eu falo para todo mundo, isso não é segredo, talvez você já tenha escutado de alguém, se não escutou, você vai escutar agora. Você, na minha opinião, é um cara que nasceu para o negócio. Você tem o dom. Quando eu perguntei para você quanto tempo você se dedicava, porque, velho, eu vou falar uma coisa para você. O tanto que eu me dediquei para fazer metade do que vocês fazem na figuração, você não tem noção. Eu era tarado num ponto de ficar treinando sozinho no espelho. Então, o que eu quero dizer? Eu não nasci com o dom. Eu treinei até conseguir fazer o que vocês fazem através do dom. Então, quando vem para mim hoje, por exemplo, eu estou vendo aqui o nome de um menino aqui que eu adoro a figuração dele. E eu sei que ele é criatura, o Vinícius Rocha. Eu já escutava falar desse moleque. Eu chamo de moleque, gente, é um jeito carinhoso, não é desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus. Então, o cara, quando você escuta o nome de alguém, Márcio, mas tem um cara em tal lugar que é assim. Aí eu já pergunto, de quem que ele é cria? Véi, sempre aparece dois nomes só. Ou vem, geralmente, do teu lado, Leandro Salles. Eu já escutei, desculpa, não vem de dois, não, vem de dois, três nomes. Eu já escutei muito nome vindo de ti. Eu já escutei alguns nomes vindo do Eugênio, lá de Juiz de Fora, o Eugênio. E ele nem é um cara que se considera um figurante top, mas é um cara que tem visão, já treina há muito tempo, já botou vários IGP3 aí. Eu já vi alguns alunos do Rangel, mas eu te confesso que dentro separando as características que envolvem toda a proteção, eu vi alguns alunos dele fazendo algumas coisas boas, não todo o trabalho. Mas do seu trabalho eu já vi muita gente fazendo tudo muito completo dentro da proteção. Quando eu digo completo, é separar as coisas direito. O que é caça, o que é luta, o que é defesa, que hora põe agressão. Enfim, esse tipo de coisa. É muito importante a pessoa saber colocar isso e principalmente, né? Em que momento da vida do cachorro colocar isso. Então, fechando esse pacote aí que eu queria te dizer. Aonde que a gente... Você acredita que a gente está pecando nesse comportamento, nesse tipo de coisa em algum lugar? Quando eu digo a gente, eu digo os responsáveis pelo clube, a gente mesmo como figurante, de repente eu ou qualquer outro como juiz. Onde você acha que está esse pecado, Leandro? Você entendeu o que eu quero perguntar? Entendi sim. Primeiro, eu acho que eu não tenho dom, né? Eu Tá bom, realmente não viado. acho. Não, eu não tô, não, sério mesmo, eu não estou falando por... se eu achasse que eu tivesse, que eu tenho, eu iria falar e não teria problema nenhum. Eu acho que é questão de esforço mesmo. Mas aí, o que eu posso te dizer, que eu vejo como diferencial de algumas pessoas, é uma coisa que o Alexandre tem muito também. Eu acho que o Alexandre tem dom. Ele eu acho que tem. Mas é questão de raciocínio. A gente, quando fala Tentar Alexandre, real... pessoal, a gente está falando do Alexandre Bueno. Alexandre Bueno. A questão, eu acho que pega mais na parte de raciocínio, tentar entender o que está acontecendo, como os drives funcionam, tentar separar todas essas coisas. Aí sim, e o resto é aplicar, né? É treino e experiência e assim por diante. Então eu não acho que no meu caso, tanto dom, não. Beleza. E aí, pegando a parte que você falou no que a gente está pecando, acho que bastante coisa. Acho que, na verdade, eu acho que o país inteiro, e aí eu falaria até fora da parte de cachorro, não tem base de nada, de nada. Não tem básica. Você não tem apoio de ninguém, né? Aí se a gente for falar de cachorro, deveria ter há muito. Cara, os exemplos estão aí. Você vê a Holanda, por exemplo, quantos figurantes, aí vamos falar, por exemplo, de figurante de prova, né? Quantos figurantes bons de prova aquele país tem? Quantos figurantes bons de prova a República Tcheca tem? E aí você vê meio que um padrão, é claro que cada um tem o seu estilo, mas dá para enxergar um padrão
no trabalho dos caras. E isso é o quê? Escola. Escola, treinamento. É escola. E aqui não tem escola. E detalhe, eu observei, pô, você já foi um monte para lá, já se encontrou lá, inclusive, tanto na Holanda quanto na Bélgica. Porra, os caras participam de uma peneira para poder ir para a escola. Não é qualquer Zé Ruela. Então, os caras já são bons e assim ainda sofre uma peneira para dizer quem que é A e quem que é B. Pois é. Pois é, então eu posso te dar até um outro exemplo aqui. Eu estou sempre tentando ligar uma coisa em outra, né? Outros assuntos e ver como é que as coisas podem se encaixar, embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra em termos de assunto em si. Eu gosto de bicicleta, eu gosto de fotografia também. Se eu pegar, outro dia eu estava assistindo um programa sobre os caras que competem em alta performance de bicicleta, né? Tem um brasileiro aqui que se destaca e o cara tá para se aposentar. A hora que esse cara se aposentar, acabou. E ele está indo bem em campeonato mundial, conseguiu ganhar várias provas, é um cara bom mesmo, mas é um cara que é meio que tipo o que a maioria é aqui no adestramento. É cada um por si, o cara tem que se virar, né? Guerreiro. Ele tem guerreiro, exatamente, tem uma condição financeira que favorece ele obter informações e tal, e assim por diante. E aí você pega o exemplo da Suíça e da França, o que que os caras fazem? Tem escola de graça, pegam crianças de 5 a 10 anos para treinar técnica. Olha a idade que os caras começam, 5 anos de idade. Dessas crianças, eles selecionam os que são melhores e aí vão ver até onde dá para investir e dali sai um profissional para representar o país. E o que a gente tem no adestramento? Nada. Cada um que se vire. Então, A enquanto gente não nem tem, tiver... até nos esportes mais famosos, a gente também não tem, né? Eu também, por isso que eu falei, o Brasil inteiro é um problema com essa parte de base e de educação, né? Então, dá pra o pessoal sempre fica, mas lá é rico, mas lá não sei o quê, mas gente, é assim, a educação, se não tem, não vai ficar rico nunca também. Não vai. Então, né? Não tiver um investimento por trás, É, esquece. uma coisa leva a outra. Então, acho que aqui o problema é base. É base, não tem jeito. Enquanto não tiver uma escola, e tem como fazer, ainda, que é o que a gente estava conversando no começo, ainda mais hoje em dia, cara, não é possível que uma entidade, as entidades, os clubes, seja lá quem for, não possa tirar um pouco da verba para investir, sei lá, não estou falando em mim, eu não quero, mas estou cansado, não vou ficar viajando por aí, nem nada disso. É, investir em alguém que possa levar conhecimento para esses lugares, entendeu? Montar um curso online, de repente até um grupo por WhatsApp mesmo, que seja, o povo adora grupo de WhatsApp, eu detesto, não estou nem em grupo de WhatsApp, mas pode Eu funcionar também não. pode funcionar nesse sentido também para orientar essas pessoas que já fizeram lá, passaram por uma peneira presencial ou coisa nesse sentido. Porque senão também junta lá 300 caras no grupo do WhatsApp e, mas como que faz isso? Vira uma zona. Vira uma Não é zona. isso que eu tô, não é isso que eu tô imaginando. Eu acho que você deve Mas se ter não contato for, também se, se com o não, se João. não, se não, se não for por aí, esquece. A gente vai continuar do jeito que está. Eu te confesso que eu senti umas melhoras. Eu converso muito com o João Batista. E eu senti umas melhoras, eu acho que estão com. A gente tem ondas melhores para surfar daqui a um tempo, viu? A ideia é legal. Eu não sei o que vai rolar, mas eu falei para a galera, gente, mesmo que não haja apoio por parte da entidade master aí, que é o CBKC ou o CBPA, eu falei assim pro João, o que impede da gente fazer alguma coisa para melhorar isso? De forma gratuita. Mas gratuito para o cara que vai se dedicar. Não se dedicou sem medo de ser feliz. Ele não vai receber aquele certificado ou aquele elogio só porque ele fez grupinho de WhatsApp ou frequentou o grupo online. Ou seja, se o cara não mostrar para que veio, tchau, roda. Eu sempre falo para as pessoas, só depende de você. Até tem uma porcaria de um vídeo na internet falando disso. As pessoas escutam aquilo, puta, Márcio, que show, parabéns, você tá no caminho certo. Aí você, então, o vídeo não é para mim, o vídeo é para vocês. O que eu queria alcançar, eu consegui alcançar através do meu trabalho. Então, eu queria passar agora para as perguntas que a galera tá tudo ansiosa aqui, mandando no outro lugar que eu pedi para eles enviarem. E a primeira pergunta que a galera mandou para ti, a não ser que você queira colocar mais algum assunto aí. Não. Tranquilo? Então vamos lá e de repente a gente até volta a falar de novo dessas coisas. Pra a gente foi um feito enorme quando a gente descobriu que você ia ser um dos figurantes lá na RSV 2000.
São duas perguntas, mas na verdade as duas se completam. Primeira delas, os caras perguntando: o que eu preciso fazer para eu ser figurante na RSV 2000? E a segunda pergunta que dessa mesma pessoa é: como é que foi essa sua experiência lá na RSV 2000? Então, eu não sei como é que tá agora, tá? O Vitor me fez a mesma pergunta um tempo atrás, eu indiquei para ele o que eu fiz. Tem o site, né, da RSV 2000. Na época eles abriam lá uma inscrição, e aí pessoas de qualquer lugar do mundo podiam se inscrever, aí você vai até lá e faz a prova deles. É assim que funciona. É bem tranquilo, você precisa ser figurante, óbvio. É, Você precisou de algum tipo de documentação do Brasil para dizer que você era figurante? sim, sim, sim. Carteirinha de Comprovação, né? figurante, comprovação, sim. Mas não sei como é que tá agora, se eles ainda estão fazendo isso. E aí, voltando à questão do Vitor, o Vitor falou que não achou essa área lá para se inscrever, então eu não sei se eles ainda estão fazendo isso, né? Na época que eu fui foi assim. Entendi. E, e aí quando eu cheguei lá, claro, tinha gente de tudo que é lugar, né? O único brasileiro, obviamente, era eu, né? E é É o bem nosso complicado, ciclista. é mais ou menos isso. Pois é. E é meio. Eu vou lá fui lá porque eu já esperando que ia ser difícil mesmo, né? Porque, de novo, é um brasileiro na Alemanha, já começa aí o problema, né? Um brasileiro na Alemanha, onde tem os maiores nomes e não sei o que mais, concorrendo com europeus. Já começa aí o problema, né? Mas foi tranquilo, né? Para você ter uma ideia, quando eu fiz a prova prática deles, eles avaliaram, são 5 caras avaliando, entre juízes e figurantes, que alguns são juízes, outros não, avaliando o candidato ali na hora, né? Sei. E foi tão interessante, assim, porque eu tinha contato com o cara que depois se tornou presidente da RSV 2000, né? E ele era um dos caras que estava julgando. Só que quando chegou na minha vez, ele não me julgou. Ele saiu, entendeu? Então os caras já fizeram de propósito, tipo, ó, não adianta achar que porque você conhece ele que Que já vai estar meio caminho andado. Ou tem alguma ajuda. esquece. Pois é, e ele não me julgou, eu até fiquei surpreso. Por todos os outros caras ele julgou e ele não me julgou. Mas foi tranquilo, fiz o que eu estou acostumado a fazer. Eu tive um pouco de dificuldade com a parte da parada, né, para o larga, porque o Heiser tinha colocado que ele queria uma posição específica, né, que ele fica mais, não sei como explicar aqui, não tem como mostrar, né, fica com as pernas um pouco mais assim para frente e tal, e a coluna mais ereta, né, meio que agachado, vamos dizer assim, e eu não consigo fazer aquilo lá porque eu tenho, minha coluna não aguenta, né, então eu tenho que segurar meio que na perna mesmo, numa posição mais ereta, e ele não queria aquilo lá, ele pegou bastante no meu pé com isso, porque eles exemplificam e tal. Mas enfim, na hora eu dei meu jeito lá, abaixei um pouquinho e falei, bom, é o que dá para fazer, né? A coluna não vai aguentar, me virei. E claro, aí você faz a primeira parte, a segunda parte, porque eles querem testar tudo, ver onde você se encaixa melhor, e obviamente me selecionaram para a segunda parte, até porque eu não sou um cara rápido, nunca fui. Ia ser estranho se eles me selecionassem para a primeira parte, né? E o E, lançado funcionou bem porque era bem o que eles queriam. Eu sempre paro um pouco antes para receber o cachorro, né? Eu saio numa velocidade lenta, um pouco antes eu acelero junto com o grito e na hora de receber eu diminuo bastante, às vezes eu até paro. E o Heiser tinha colocado lá a regra da SV2. Eu falo Heiser porque era ele quem se comunicava é, mais, né? A regra deles lá é que o figurante tinha que parar porque eles achavam muito perigoso entrar em velocidade e tal, e que não havia necessidade, que é uma coisa que eu concordo também. Porque já dá para você ver ali, antes do cachorro morder, se ele sentiu quando o figurante alterou a velocidade para ir para cima, quando o figurante gritou, quando a vara subiu. E aí a sequência, né? A mordida é consequência. O juiz que veja antes ali, pelo menos é a minha visão e a visão deles lá, foi por acaso mesmo, era a mesma. Então, para mim, foi tranquilo essa parte
do lançado, tanto que eles gostaram bastante e tal. E aí eu fui selecionado para ser figurante do lançado da seletiva pro VDH, como é que era? A seletiva pro VDH da SV2000, Certo. né? E como reserva do Mundial, né? Mas aí eu não podia ficar lá na Alemanha para ser figurante, não dava, era mais 2, 3 semanas depois, não dava para eu ficar lá olhando para o céu, gastando em euro, esperando para ser figurante, mas eu fui selecionado para isso também. Eu recusei, expliquei que não dava, tal. Embora eles ajudassem com o custo e tudo aquilo mais. Mas aí eu vim de volta e voltei lá na época do Mundial. Acho que É foi isso. muito, é muito difícil pra gente, né, cara? É uma moeda que não vale. Eu fico realmente triste quando eu pego grupos assim. É um dos principais motivos de eu não participar de WhatsApp, porque infelizmente aquela pessoa inexperiente que está naquele grupo, ele tem uma visão deturpada, totalmente fora da realidade. Então é muito simples a pessoa te criticar pelo fato de você ter ido no Campeonato Mundial, não ter aprovado, igual eu não aprovei meu cachorro, levei ferro, passei vergonha. É fácil falar isso. O difícil é o cara saber que você teve que juntar dinheiro, tirar dinheiro da tua família, na grande maioria das vezes. Você viajou, você ficou sem ganhar dinheiro aqui. Você foi... eu tenho um tesão em representar o Brasil em qualquer coisa. Eu sempre gostei do Brasil. Eu tenho um amor pela bandeira do Brasil assim inenarrável. Eu adoro a bandeira do Brasil. Eu já tive problemas com um competidor do Brasil que não queria carregar a bandeira do Brasil, quase deu merda. E eu falei, gente, você só tá aqui porque você é brasileiro. Não é porque você tem um cachorro. Se você não fosse brasileiro, você não tava nem aqui, porra. Você tem que ser brasileiro para estar aqui. Aí o Brasil te dá essa oportunidade. A gente já teve gringo vindo para cá, passando por brasileiro, é claro que era brasileiro, mas teve que passar por brasileiro, ficar aqui, vir participar aqui. No primeiro nem precisou, né? Depois o Viado voltou para fazer o brasileiro, porque senão ele não ia participar do campeonato mundial. E as pessoas não dão esse valor. Eu sou filho de militar, eu nunca estudei em colégio militar, mas eu tive a minha primeira educação no Rio Grande do Sul. E de todos os estados do Brasil que eu conheço, eu vou te falar que, na minha opinião, onde tem o conceito de pátria mais forte é o sul do país. Não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, talvez Brasília, talvez. E por que eu acho isso importante? Porque a pessoa tem que crescer acreditando em alguma coisa. Então, quando eu vejo, não sei se você já passou por isso, como é que é essas coisas aí pro lado de São Paulo, mas eu venho de uma escola, quando era moleque, que se cantava o hino todo dia antes de entrar para assistir aula. Quando eu cheguei em Taubaté, a cidade era bem menor do que é hoje, também existia isso. E hoje eu vejo o colégio da minha filha, eu vejo outras coisas, o hino nacional, às vezes, ele é cantado assim uma vez por mês. Ninguém sabe a porcaria do hino. O cara não sabe as cores da bandeira. Se você botar lá preto, azul, isso mesmo. O cara vai lá e assinala embaixo, dizendo que é. Então, quando eu vou lá para fora, não sei se já aconteceu isso com você, mas eu já tive uma experiência ruim uma vez num lugar lá do Rogério Nolaertes, cara. Tava ele, o Haru Massuda, o Peter Veraster, o Gert e o Rony. Eu sei onde é. Cara, eu tava com um tesão na rosca de ver aqueles caras treinando no campo assim, porque só naquele grupinho ali tinha 4 campeões mundiais. Só naquele grupinho treinando. E aí eu me lembro que o meu perrengue foi com o Peter Veraster. O Peter Veraster, apesar de ter amizade com ele hoje, ele foi um cara que foi apresentado para mim, Leandro, 5 vezes. 5 vezes! E quando chegou na terceira vez, eu falei assim, não é possível que esse cara está sendo apresentado para mim de novo. Ele não sabe quem eu sou. Não tem outro brasileiro que vem aqui fazer figuração. Não tem outro brasileiro que anda com a Priscila que vem aqui. Qual outro? Não tem nem outra Priscila. Então, como é que ele não sabe quem eu sou? Aí, quando eu cheguei, já tinha avisado pra galera, porque algumas vezes a gente ia treinar nesse lugar, eu acho que você já teve lá também. É uma estrutura fodida, tem uns 2 campos enormes lá dentro para treinar. Tem mais de 2 campos, né? 3. Tem 3, né? Tu conhece o lugar. E aí, os caras vieram e tal. Aí o Gert não... o Gert também estava junto, mas foi o Bert. O Bert, sempre assim, solista, um cara top. Eu acho ele mais tranquilo, assim, mais legal de interagir que até o Peter. Aí ele chegou, cumprimentou o Rogério Zalaerte de novo, o Rony Vanderberg, sempre cuzão, pelo menos comigo, só de longe, assim, não é muito de falar, o jeito dele, pelo menos com a gente.
Me veio um cara me apresentar o Peter Veraster de novo. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, não, hoje não, filho. Assim, cara, eu venho aqui desde 2007. Você não lembra de mim mesmo? Tem 3 anos que você está sendo apresentado para mim, esse é o quarto, você não sabe quem eu sou? Ah, não, eu tô de brincadeira com você. Aí eu falei assim, acho bom mesmo. E ficou uma situação meio chata, sabe? Aí na hora que acabou o treino, a gente entrou pra dentro daquele lugar lá, que é tipo aquele bar deles lá. Aí ele veio com a cerveja, me deu tal. Tá, passou. Aí eu fui julgar a Coapa no Chile, em 2017. Quem que tava lá? Quem que era o figurante da prova? O Peter Veraster. Aí eu cheguei, todo cuzão, assim. Ah, beleza, queria conhecer os figurantes. Os caras vieram me apresentar. Ele, muito prazer em te conhecer pela 5ª vez. Aí ele achou que eu ia falar que eu não conhecia ele, sabe? Aí foi aí que a relação melhorou. Mas ele foi xarope comigo no início. Eu falei assim, meu, a troco do quê? Por que eu tô contando tudo isso? Porque eles tiraram um sarro por causa de eu ser brasileiro. Então eles ficaram trocando ideia e tinha uma pessoa em comum lá que falava a língua deles. Aí a guria veio e falou, não, Márcio, eles estão falando, zoando aí do trabalho de vocês e tal. Mas eles não tinham visto eu ainda fazer figuração. Aí quando eu acabei de fazer a figuração, que eu treinei os cachorros, aí o Roger pediu para fazer uma luva pro cachorro dele, um lançado. O outro cara pediu. Depois a gente teve a oportunidade de se encontrar de novo num local onde treinava um cara chamado Derek, não sei se você conheceu. O outro cara você conheceu, que já veio no Brasil aqui, veio com o Éder. Um cara que parece o Jason, caralho. Luke Morton. E o Emil. E eu ia muito mais no clube, no campo desses caras do que no dos outros. Aí eles falaram, não, tá com o pessoal do Brasil aí, tem um moleque que é bom. Vocês não querem vir fazer uma figuração? Aí na hora que eles viram, aí eles falaram, pô, mas como é que você tem essa figuração morando no Brasil? Eu falei assim, eu estudo com todo mundo. Eu gosto muito de um cara assim, se achado. Eu falei que eu gostava demais do Bernard Flinks, né? Na época eu não conhecia o Edgar ainda. Quer dizer, conhecia, mas não treinava figuração com ele. Aí os caras, pô, mas como é que você tem essa figuração e tal? Eu assisto a internet e eu tenho um amigão aqui, o Flinks, que me dá umas dicas. Aí os caras, ô louco, mas o cara assim, se assado. É que a sua figuração, o estilo dela é diferente, não parece com ninguém. Eu falei assim, exatamente, a figuração é minha. Aí eu fui cuzão também. Falei assim, velho, o fato não é o problema de eu ser brasileiro. O fato que eu vejo, que eu falei pra eles que é bom, é que eu me dediquei, como qualquer outro poderia fazer. Então, é isso que eu quero passar pra galera. Meu, você põe dinheiro do seu bolso, vai estudar com o cara certo, não deu certo, vai fazer com outro. Você tem que evoluir, não tem só um caminho. Não é só o Leandro Salles que sabe, não é só o Márcio Cerqueira, não é só o Marcos Rangel. Se você é uma pessoa que tem como investir e conhecer o estilo dos 3, você vai ser muito melhor do que você conhecer o estilo de um só. Então, para a pessoa que está querendo trabalhar na figuração, eu penso assim. Eu sempre dei dinheiro para várias pessoas. E sempre tentei colher só o que é de melhor. E decorava também o que é ruim, né? Às vezes você vê um cara fazendo uma porcaria, você já sabe que aquilo não serve para nada. Você também guarda lá na sua cabeça que aquilo ali não serve. E sempre me falaram bem. Todas as vezes também que eu ia para lá, para a Bélgica, que tinha contato com eles, os anos que você não viajou com a gente, eu nunca vi uma pessoa não perguntar de ti. É engraçado, principalmente naquele meio ali do Bert, que eu sei que é amigão seu. Sempre os caras, como é que ele tá? Vocês estão treinando? Aí eu falo, cara, quando vocês falam que vocês estão treinando, é que vocês pensam que eu moro pertinho, mas não, é longe. Eles acham que é igual lá, né? Esse clube aí, esse clube que você está dizendo, que você está falando que foi, que é o clube do Roger ainda, né, dos Nolaetes, ele ainda é considerado um clube meio longe do resto, né? Eu digo do resto ali, o pessoal que mora em Verlet, que é onde tem um clube que o pessoal chama de Clube do Rony. Você também já foi lá, né? O nome do clube é Clube de Verlet. E ali naquela região ali de Verlet, você acha, sei lá, quantos campeões mundiais, mas são muitos. É E muito, aí, né? coisa de 5 minutos para lá, 5 minutos para cá. Esse clube do Roger, já para eles é longe, acho que era meia hora dali, do clube do É Rony, né? longe. Então, para eles é longe. Aí, então, eles acham que é igual aqui mesmo. É normal esse tipo de comentário aí que você tá É, dizendo. É porque eles acham que é igual lá. Bom, vamos lá. Seguindo aqui. O pessoal queria que você falasse um pouco, Leandro, quando você está treinando um cachorro para esporte, como que é o seu manejo? Como é que é os seus horários de treinamento? O que você dá mais ênfase de treino? Se é faro, se é obediência, proteção? Como é que é o seu manejo em cima disso? Um cachorro meu mesmo, né? Eu como condutor. O seu cachorro. Um Ah, cão que tá. Isso você aí está é preparando, que esteja sim, preparando. sim. Eu não sou grande condutor, não, mas eu mudei.
Bastante coisa nisso daí, né? Com relação ao manejo, eu não mudei nada. Desde sempre, um cachorro é cachorro normal, em casa. Eu não tenho como ter cachorro dentro de casa mesmo, porque eu tenho outros cães, e aí se o cachorro vai para o quintal, tem outro macho ou outra fêmea, vai dar briga, vai virar uma zona, o vizinho vai chamar a polícia, que ela não dá certo, né? Então o cachorro fica no canil e tal, e aí vai para o treino, na caixa de transporte, não tem nada de especial. Com relação ao treino em si, aí sim eu mudei bastante coisa. Antigamente eu usava muito brinquedo, comida eu nunca usei tanto, né? Hoje eu uso um pouco, mas desde sempre eu nunca usei tanta comida, não sei lá, não curto muito, usava bem mais brinquedo mesmo. Mas ultimamente o que eu tenho mais usado é colar eletrônico, junto com um pouco de comida no início para o cachorro entender o que eu quero. Depois eu percebi que ele entendeu o que eu quero, colar eletrônico para várias coisas, inclusive na proteção uso bastante, mas na obediência também tem funcionado bem, para vários cães e pessoas que eu cheguei a orientar também, funcionou bem. Depois eu entro com o brinquedo, aí sim para dar uma, não sei se relaxada seria o termo certo, né? Tipo, Mas eu para gosto de falar para refazer complementar. talvez uma emoção que tenha ficado meio ruim. Eu gosto de usar. Exato. É que o colar, ele não. As pessoas não pelo que você está falando, mas quando você fala colar eletrônico, o pessoal, puta, já punição, uma carga muito alta, o cachorro vai ficar assim e tal, Né? aquela coisa. E não é nada disso, E né? como se a gente fosse colocar o colar eletrônico como um aversivo. E não Não, é. Tem pois todo um é. trabalho para mostrar para ele que aquilo ali é uma ferramenta que vai trazer sucesso, não insucesso. Pois é, exatamente para criar uma emoção positiva, né? Para criar excitação e coisas do tipo. Então, eu acho que funciona bastante nesse sentido. Sempre usei muito colar de garra também, sempre. Eu acho que é uma tendência minha mesmo. Teve algumas dicas que eu peguei lá em 2001, talvez, com o que eu uso até hoje, que eu peguei com o Heiser quando ele veio no Brasil. Eu tive a oportunidade de passar um tempinho com ele, um tempinho que eu falo um dia. Tempinho. Mas Exatamente. para quem já está na estrada, você vê 3, 4 coisas, abre uma estrada, né? Abre uma visão. Então eu uso tudo isso até hoje, né? E outra coisa que as pessoas confundem bastante é isso, né? Pô, tem um curso de adestramento, aí o cara faz o curso de adestramento, pronto, ele é adestrador, é sei lá o quê. E não é assim, mesmo seminário. Eu falo, gente, vocês têm que ir em seminário. Claro que uma hora tem que parar e escolher meio que o caminho que você vai seguir, Ou pelo menos conforme a mesma linha dentro daqueles seminários, né? Exato, conforme o que é melhor para você, para o cachorro que você tem, para sua personalidade, uma série de coisas. Mas não. E aí você vai juntando coisas ao longo dos anos, né? Não acontece em um ano, em um seminário, em Eu, 5 seminários. eu não querendo completar a sua resposta, mas dizer algo que estou vendo que tem várias pessoas aí que são meus alunos que estão assistindo. Existem Uhum. ferramentas, pessoal, que combinam, olha só o que eu vou te falar, com a sua expressão corporal e principalmente com o seu temperamento, com o seu jeito. E tem ferramentas que não combinam com o jeito de outras pessoas. Então eu vou dar um exemplo clássico, ficou na moda aí, eu já usei também. Tem gente que chama de ferro, tem gente que chama de garfo, que é aquele controlador ali da altura da cabeça do cachorro. Pô, para inúmeras pessoas, aquilo ali traz um efeito monstro. Mas eu já conheci uma série de alunos que tinha habilidade para permanecer a cabeça do cachorro na posição que ele queria, sem usar o ferro. Só que aí ele viu essa moda, veio um seminarista para o Brasil, disse que fazia parte. Aí o que o cara fez? Botou o ferro no negócio. Fudeu tudo. Então, não é porque o Márcio Cerqueira está usando, vou até usar o exemplo do Leandro, o Leandro está usando, que aquilo serve para você. Para você ainda é o de menos. Serve para o teu cachorro. Porque essas coisas, quem tem que analisar e dizer para ti é a pessoa que está te dando o caminho dentro do treinamento. Não é porque você foi no seminário do Bart Bilon que ele falou que agora o colar... Exemplo, galera, ele não faz isso. Vou pegar outro cara. O Antônio da padaria. Senão eu vou falar que eu falei mal do Bart. O Antônio da padaria dá seminário, foi campeão mundial, falou que agora o eletrônico é na ponta da cauda do cachorro. Aí você pega e põe. Só que seu cachorro não tem um trabalho de habituação, não tem socialização, não sabe nem para que serve aquilo. Ferro na boneca. O cachorro não vai entender. Então, é muito modismo também que a gente está passando. O cara vê uma coisa no treino, ele já quer comprar e botar para fazer com o cachorro dele. Ué.
Não, faz todo sentido isso que você está dizendo, né? Eu me adaptei bem ao colar, primeiro acho que porque eu uso faz muito tempo mesmo, como eu te falei, desde a época do Ryzen, e lá no começo dos anos 2000, e também por conta da minha personalidade. Eu não tenho vocação, jeito de ficar com o cachorro, sabe? Não, não vai, não dá. Então o colar para Soltando a mim franga funciona com o bem, dog. cara. Não consigo. E aí, mas só que ó, o meu raciocínio, eu acho que ele é rápido e bom o suficiente para eu me entender com o cachorro ali com dois dedos que vão no botão, entendeu? Eu Acabou. consigo ler rapidamente o cachorro, e então para mim é uma ferramenta que funciona de forma excelente É. mesmo, né? Eu, Mas cada um que descubra o seu jeito, é assim que tem que ser. exatamente. As referências a gente tem, todo mundo tem que ter. Eu acho que referência é uma coisa muito importante, mas é diferente ter referência de querer ser a pessoa. Não dá para ser o Márcio, não dá para ser o Leandro ou qualquer outro, ou o Bert, ou sei lá quem, Rony Vandenberg, não dá. Cada um é cada um, Cada um é né? cada um e cada um é fruto das próprias experiências, né, do que passou. Hum, Beleza. exato. Outra coisa. Ô, Leandro, a pergunta do cara é o seguinte: na sua rotina de treinamento, hoje, os seus cachorros que estão treinando para o esporte ou que já treinaram para o esporte, eles estão sob alimentação natural ou esses cães estão na base da ração? E como que é isso pro faro? Ih, travou? O pessoal tá me escutando aí? Opa, caiu Opa. tudo aí. Não sei se fui eu. Eu também não sei. O Acabou. meu eu continuei olhando aqui, aparecia, mas enfim, continuando. Eu até Tá. esqueci. O que eu tinha perguntado mesmo? E como é que era a rotina no Ah, sim. treinamento? Ah, da Na alimentação sua rotina natural. de treino, os seus cachorros estão na alimentação natural ou eles estão na ração? E se tiver na alimentação natural, como é que fica essa questão do faro? Não, eles estão na alimentação natural. Faz muitos anos, mais de 10 anos já isso daí. Não, aí no faro, tranquilo. Ou a gente usa algum tipo de carne moída, a gente chegou a usar, né? Faz umas bolinhas e tal, mas dá muito trabalho, a gente acaba usando ração mesmo. Mas é só no faro. No Mas faro usa ração. no faro usa ração, mas é mais por praticidade. Dá para também fazer ali um fígado assado e aí picar. Enfim, dá para Entendi. fazer uma série de coisas, mas em geral é ração. Ô, Leandro, fora você que está na alimentação natural, que pratica o esporte, tem mais alguém aí adepto? Eu acho que o João, eu não sei se 100%, mas o João, que eu saiba, usa frango e não sei o que ele usa mais, mas eu sei que ele usa. O Leandro Magalhães, na época que estava treinando, chegou a usar também. Aí não vou saber te dizer se Sim. eles usavam só isso e tal, mas sim, teve gente que. O Jax, uma época, há muitos anos atrás, faz tempo que eu não vejo o Jax, mas ele também chegou a dar alimentação natural. O Serjão, acho que uma época tentou alguma coisa. O Eduardo complementava, o Carreira complementava também. Não vou lembrar de todo mundo, mas Tá. um povo sim. A outra pergunta é algo que você já comentou aí. O cara perguntou se os cachorros seus ficavam tudo solto em casa, fica no canil, se convive tudo junto, mas você já falou, né? Que tem vários Aham. cães. O complicado que eu vejo é que quando você ainda tem só uma raça, isso é a minha opinião, não tem nada a ver, eu vou perguntar a tua. Quando a gente tem só uma raça, eu acho infinitamente mais fácil controlar as coisas. Agora, por exemplo, eu adoro Rottweiler, né? Então, porra, você tem um Hot dominante solto. Porque quem treina cachorro não tem cachorro frouxo. Eu não tenho. Os cachorros que eu tenho, tudo morde. Se ele não morder, ele nem é Uhum. meu. Eu dou para alguém. Então, quase todos os cachorros que eu tenho, tanto fêmea quanto macho, são cães dominantes. Eu não estou dizendo que eles são bons, eu estou dizendo que eles são dominantes, eles gostam. Aí você ter aquele monte de cachorro para gerar conflito, às vezes a gente não está em casa, a esposa sai, o cachorro folga, aí o outro se pega, fudeu, né? Então, misturar a raça eu acho que é mais complicado ainda para você interagir com ele solto, assim, sem ter problema. Tu concorda com isso ou não concorda? Não, não sei. Aqui não. Aqui não. O problema não é a questão de misturar raça. O problema eram os indivíduos mesmo. É claro que dentro das três raças que a gente teve mais aqui, né, que ainda tem, que é Pastor Alemão, Malinois e Doberman, Doberman tem uma tendência maior a ter esse tipo de comportamento mesmo, de não aceitar outros e tal. É claro, tem alguns que convivem juntos, mas a gente sabe quem se dá bem com quem.
mas é uma coisa meio que da raça. Mas o Arco, por exemplo, não aceitava outro cachorro, outro macho, né? Fêmea, tudo bem. O Fosco era pior ainda, apesar dele ser super tranquilo com a gente ou com outras pessoas. Se eu desse a guia para outra pessoa, ele também era tranquilo. Mas com o cachorro, ele não saía para brigar porque ele sabia que se saísse para brigar, o bicho pegava pro lado dele. Então isso ele não fazia. Mas eu tinha medo quando alguém deixava, por exemplo, um cachorro escapar e o cachorro, como besta, ia até ele cheirar e tal, tinha que já meter a mão e segurar, porque senão ele grudava. O Era bicho é perigoso pegar. mesmo. É, mas Esses cachorros já se foram todos? O Arco, o Fosco já? já. É, morreram velhos, né? O Fosco acho que morreu com morreu com 13 anos, alguma coisa assim. O Arco acho que de 11 para Aquele cão que 12, era do qualquer coisa Leandro. assim. Morreu também Yannick. É. Morreu também. Eram todos cachorros velhos, né? De 2006, né, 2008, dessa época, né? Então já a gente está em 2020. Entendi. Mas eles eram bem saudáveis, né, Leandro? Eu nunca tive problema com eles não aqui, viu? O Fosco tinha muita, quando era novo, que ele chegou, a gente chegou a dar um pouco de ração para ele quando ele era filhote, e ele não ficava legal com ração, não. Nas fezes sempre mole, mas assim que trocou para comida, nunca Acabou. mais. Nada, nunca tive nenhum problema, nada. Nenhum, eu tenho meio que sorte com isso daí, viu? No dia a dia. Não, acho que é sorte mesmo, cara. É, não tem problema com os cachorros aqui de ficar doente, sei lá, tem bastante gente que a Kathleen atende, que eu vejo também, até parente e tal, só fico pensando, pô, mas como que o cachorro dá tanto problemas lá de casa não tem nada, né? Não sei, sei lá, acho que é sorte. Só posso imaginar que seja isso. Entendi. Bom, agora começam as perguntas de proteção aqui. Aí depois tem mais uma ou duas aqui falando de obediência. Vamos lá. Aham. O que o cara quer saber. Primeiro, eu já vou adiantar, galera, é muito complicado responder as coisas que vocês perguntam nesse sentido. Eu não Não tô. é que a gente não quer, é porque tudo que vocês perguntam, basicamente, precisa de um bom embasamento teórico. Se você não entender como é que o impulso funciona, para você dar uma resposta para você aplicar dentro do seu treinamento, é muito difícil. É muito difícil. Então, não é que a gente não quer. Então, às vezes, a gente também, eu tenho essa preocupação de falar uma coisa, de repente o cara não conseguir interpretar pela falta de experiência e fazer uma porcaria com o cachorro, acaba perdendo o cachorro. Por causa de treino errado, que a gente sabe que é muito fácil de acontecer. Leandro, quando você está treinando, você paga mordida em agressão / defesa ou somente em caça? Ativa sua bola de cristal. Você sabe o que a galera falou pra mim? Falou assim, Márcio, vai ser mó foda conversar com o Leandro, você não vai conseguir fazer ele rir. Eu falei assim, com as perguntas eu vou. Não sei, acho que ninguém sabe responder isso. Na verdade, assim, o que a gente tem que fazer é confirmar o comportamento que você quer. Aí independe de você dar a mordida ou não. Não necessariamente você precisa dar a mordida para confirmar alguma coisa. É claro que se você está dentro da barraca com um cachorro treinado, e aí você precisa de alguma forma confirmar o latido, normalmente a gente dá a mordida para o cachorro, quando ele apresenta o comportamento que a gente está procurando. Agora, se você está trabalhando fora, eu trabalho muito fora o latido, né? Antes de ir para a barraca. Então, não necessariamente precisa dar mordida. Se você fez um movimento de caça, você está recompensando aquele comportamento que o cachorro apresentou. Agora, o que eu vejo muito do pessoal aí é assim, é sempre a coisa mecânica, né? Ah, então eu preciso fazer o latido. Então o cachorro está latindo, eu vou dar a luva. Tá, mas ele está Exatamente. latindo como? Da maneira que você quer? Qual é a postura que ele está tendo? Ele está que nem um louco girando? Ele está balançando de um lado para o outro na guia? Ele está olhando para você? Ele está, Dando enfim, ré e indo para frente? exato. Tem zilhões de comportamentos que o cachorro pode apresentar, né? E aí, na hora de dar a mordida também, você perdeu o tempo de confirmar aquilo ali, o que você pode fazer antes de chegar na mordida para que o cachorro também entenda e reforce aquele comportamento dele? Como eu falei, às vezes a mordida para eu confirmar alguma coisa para o cachorro é secundário. Então tem As várias. variantes são demais, né? Então não dá para eu te responder. Não, em defesa não, porque
A não ser que seja um cachorro que eu acuei, né? E normalmente um cachorro de cliente, né? Porque o cara tá com um cachorro desse para fazer IGP já não faz sentido, né? Aí podemos pegar o caso do Ibirapuera e com certeza os casos até que você comentou da Vale Paraibano, né? Que você arrasta um paninho e o cachorro nem para morder aquilo lá, né? Então aí quando o cachorro tem uma reaçãozinha, você tem que fazer alguma coisa, né? Então se ele esboçou essa reação porque você apertou até certo ponto, ele entrou em defesa e deu a mínima reação, que seja uma bicadinha no pano, pronto, é uma mordida. né? Eu Agora, às vezes você tava. vai fugir, sei lá, tem 10 mil coisas, né? Eu vou fazer a pergunta que o cara falou aqui. E eu vou pedir, você vai responder e depois eu vou responder na minha versão. Vamos ver se a gente combina a versão. Ele mandou assim. Eu até permiti porque eu queria que as perguntas só viessem pela caixinha lá, mas como a pergunta do cara ficou sem sentido, eu perguntei ele pelo direct. Ele falou assim: eu estava treinando o latido com o meu cachorro e eu queria trabalhar o latido do meu cachorro. Só que no meio do latido, o cachorro pegou e sujou a luva. Na hora que ele sujou, eu já tinha combinado com o figurante de bater na cabeça do cachorro com um bastão. Você acha que isso é bom ou é melhor corrigir de outra forma? Não é uma coisa que eu costumo fazer. Eu sei que tem coisas, tem pessoas que fazem isso daí, mas aí, de novo, entra o estilo de cada um, e aí cada um faz o que acha melhor. Aí você tem que, de novo, avaliar 10 mil coisas. O cachorro aguenta? O cachorro entender, e aí o mais importante, ele já entendeu o que ele tem que fazer ali? Isso é o que eu pego mais no pé das pessoas, e das pessoas que treinam comigo, né, com frequência. Espera, o problema é que vocês não têm paciência. Eu tenho muita paciência até eu realmente ter certeza, ou, né, às vezes não dá para ter certeza, mas chegar num ponto e imaginar que o cachorro realmente entendeu o que eu quero. Depois que ele entendeu o que eu quero, se ele fizer merda, a consequência é pesada, né? Aí o que eu vou usar depende. Do Às vezes, cachorro. o que é uma consequência pesada? Depende do cachorro também. Às vezes um tranquinho na guia é uma consequência pesada. Às vezes precisa de uma varada no focinho. Eu não uso muito, eu raramente uso isso. Às vezes uma luva elétrica, às vezes o colar eletrônico combinado com uma outra coisa. Tem 10 mil maneiras de fazer. Antigamente se cuspia água na cara do cachorro, você lembra disso Lembro. daí? O cara ficava dentro do biombo com a boca deslotada. Com a boca cheia de água. Pois é, isso é bem antigo. Mas aí o problema não é esse. De novo, né? A pessoa está lá na técnica. Como é que eu faço para resolver isso daqui? Mas ela não pensou antes por que chegou naquele problema, né? Você pulou alguma etapa, né? Etapa, né? Não tem etapas A, B, C, D, E, né? Mas o caminho não foi muito curto até chegar lá. O cachorro tem problema de nervo, isso de certo modo não vai ser resolvido, ou vai ser resolvido dele não beliscar, mas aí ele vai te apresentar um outro problema, Sim. entendeu? E tem Mas todas essas e questões. muito legal o que você falou de todas as variantes que pode estar ocorrendo naquele momento. E eu ainda eu penso exatamente da forma que você colocou, e eu ainda vou além quando a pessoa vem se consultar ou treinar comigo em cima disso. Principalmente as pessoas que hoje têm mentoria com a gente. Eu pergunto pro cara assim: qual que era o objetivo do treino? O que você tinha pensado em treinar? Latido. Não passou pela sua cabeça, por exemplo, que esse cachorro poderia sujar? Não. Como é que você... Eu penso assim, como é que você está treinando um animal, entre aspas, generalizando, mas a gente sabe que não é assim, que é irracional, e você deixa a responsabilidade do pensamento do que vai ocorrer para o animal? Eu penso assim, se você vai treinar latido, você tem que se cercar. Se o cachorro já está com a base construída, se ele já está pronto e ele errar, acabou. Ele vai ter a consequência, como o Leandro acabou de dizer. Agora, se ele não está com a base pronta, você tem que ter a preocupação para que ele não tenha sucesso em errar. Para que você reforce o comportamento correto. Então, quando alguém pergunta algo desse tipo para mim: Márcio, mas na hora que ele sujou, eu dei na cabeça. Eu falo: legal, mas você não falou que queria treinar latido? Queria. E você acha que ele apanhando na cabeça vai melhorar o latido? Então, eu falo para os figurantes hoje que vem treinar: velho, você tem que ser inteligente nesse sentido. Você tem que pensar por você, você tem que pensar pelo cachorro e você tem que pensar pelo condutor. Mas anos-luz antes de acontecer.
O figurante, é tão difícil ter um bom figurante, porque o figurante ele pensa no que ele tem que fazer, o que o cachorro está fazendo e o que o condutor está fazendo. Caralho, são 3 coisas que o figurante está pensando. É por isso que você não consegue botar em uma mão 5 figurantes top no Brasil. Porque ele está pensando em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E se tiver o Leishman, ele também está pensando no Leishman. E, enfim, essa é a dificuldade de ter um bom figurante. É o cara enxergar a cena inteira. Então, pessoal, eu já vi o Leandro treinar, eu sei que é do mesmo jeito. A gente divide o treino, eu gosto de usar essa piada ridícula, igual o Jack Stripador fazia com as vítimas. A gente separa a porra toda, treina a base de tudo e depois vai juntando. Só que na hora que a gente começa a juntar os blocos, o próprio cachorro já sabe o que fazer. Porque ele já tá careca de ser trabalhado a base fora. Eu duvido que o Leandro comece o latido de um cachorro dentro do biombo. Não. Eu duvido que o Leandro comece a treinar um cachorro fazendo fuga. A gente vai mostrar isso pro cachorro preso numa guia. Vai ter uma pessoa segurando, a gente vai ver a reação quando é o dono que segura, quando é outra pessoa, quando alguém se aproxima. A gente vai olhar tudo. Porque na hora que começar a montar o quebra-cabeça, seja para cão de polícia, seja para cão de guarda, seja para cão de esporte, a gente tem que saber o que pode acontecer ou não. É o nosso papel. Mas não. As pessoas querem que o cachorro adivinhe o que ele vai fazer. Eu brinco com a galera. Algum cachorro chegou aí? Quero treinar IGP. Não existe, pô. A gente que pega o dog vai fazer aquilo. Enfim, eu penso assim e eu acho que as pessoas devem raciocinar nessa linha. Treine contando que o seu cachorro vai errar. Márcio, não é uma visão pessimista? Não, porque se eu trabalho pensando que talvez possa acontecer um erro, eu estou preparado para lidar com isso. Agora, se eu fico pensando que ele vai acertar e ele erra, como é que vai ser? Isso é uma coisa que eu pego muito no pé mesmo, e até com algumas pessoas. Tem pessoas que eu não sei o que acontece, eu não acho que é teimosia, eu realmente não sei qual é o problema. Que eu sempre falava, a gente está treinando com garra ou com colar eletrônico, tô pegando qualquer exemplo Sim. aqui. Aí um dia o cara tá com o equipamento, no outro não tá, no outro tá com uma guia não sei o quê, o outro tá no... E sabe, aí hoje vamos testar o cachorro, sabe, tá com um puta de um problemão. Aí você faz 3 vezes lá, 2, 3 treinos, melhorou. Aí no 4º treino, vamos testar. E aí o cara já tira o equipamento, fala, porra, e aí é exatamente o que você está dizendo, como é que vai corrigir? Quando der o problema? Você não vai conseguir corrigir. E por mais óbvio que seja, tem várias pessoas que têm esse comportamento aí que eu não consigo entender. A pessoa realmente tem que estar com o equipamento ali na mão e ligeiro para corrigir, não pode dar tempo para o cachorro. Errou, tem que acontecer alguma coisa. Eu já visitei várias vezes São Paulo, fui ver treino, vi vocês treinando. O Rangel, mesma coisa, grupo aqui de São José, enfim. É engraçado porque as pessoas querem saber como ser o Leandro Salles, como ser o Márcio Cerqueira, como ser o Marcos Rangel e por aí vai. E aí a primeira coisa que eu falo, você já notou que quando a gente vai treinar os cachorros, a gente está com tudo pronto? Você já notou que na hora que a gente vai no carro buscar o cachorro, a gente está sem pressa, a gente sabe o que fazer, a gente não fica procurando onde é que está o controle remoto da parada, quem que está usando o meu peitoral. Eu gosto de falar, a gente monta o Robocop. Por que vocês não copiam esse tipo de coisa? Não, eu quero falar igual o cara fala. Não, eu quero fazer igual esse cara faz. Você quer imitar o cara, mas você não quer usar as ferramentas, você não quer usar o conhecimento, que é o que ele está passando ali. Então, eu falo pra galera, você não sabe fazer no início? Imita. Pergunta pro cara se aquilo ali vai dar certo pro teu dog. Mas use os equipamentos. Não vá pra guerra sem a pistola, sem a metralhadora, porra. Você vai voltar pra pegar na hora que você tá tomando tiro? Aí o cara olha assim, mas eu esqueci. Eu falei assim, pô, cara, a gente tá aqui pra treinar o cachorro, você esqueceu a guia do cachorro. Você vai jogar bola, você esquece a bola em casa. Então chega a ser cômico, mas é triste. É triste. Beleza. Leandro, seu início de proteção, você estimula mais caça ou agressão? Então, depende do cachorro, mas na maior parte das vezes, caça. Beleza. Eu consigo trabalhar bem assim, não tenho muito problema com isso. Eu tento extrair a agressão mais para frente. Eu concordo nas duas vertentes, tanto quando conversei com o Rangel quanto conversei com você. Porque eu enxergo vocês dois assim, os dois extremos. Eu sou mais putão, eu já faço dos dois sempre. É a minha comparação.
E eu vejo o Rangel uma vertente aqui totalmente na agressão e você mais totalmente na caça. Mas os dois hiper habilidosos no que fazem. E eu sempre falo para as pessoas, é muito mais fácil você estragar um cachorro tentando tirar a agressão, botando ele em defesa, do que você errando na caça. Errando na caça, você vai construir um latido chorado, você vai construir um cachorro talvez um pouco mais desobediente, porque você estimulou demais, tirou ele da casinha. Mas no ramo da defesa, quando você erra, o cachorro entra em fuga, galera. Quando você erra, tentando tirar a agressão do cachorro, ele, ó, vazare. Esse é o problema. Então, às vezes, quando eu estou dando curso, principalmente formação de figurante, eu falo para as pessoas, eu já vi isso também, porque eu já fui em vários lugares que você deu curso, principalmente no Rio de Janeiro, e quando os moleques, como é que eu vou falar? Quando os moleques apresentam o repertório comportamental que eles aprenderam com você, eu falo assim, cara, você tem que mexer um detalhezinho aqui e um detalhezinho ali. Mas quando eu pego alunos, por exemplo, que vieram do Rangel, isso não é uma crítica, mas que não tem a maturidade para saber trabalhar com a agressão, eles estragam o cachorro. Porque o cachorro fica submisso. E o cachorro fica uma coisa que a gente odeia quem trabalha com proteção. Reativos. Se houver um conflito, eu vou trabalhar. Mas se o cara não me estimular aqui, eu tô de boa. Eu posso ficar quieto aqui, porque o cara não tá instalando chicote, não tá vindo para cima de mim. E eu penso assim, Leandro, é um balanço mesmo. E o pecado não está na forma que o Rangel ensina, que eu ensino ou você ensina. O pecado está em os alunos quererem ser Leandro, Márcio ou Rangel. Então, nenhum de nós três não enxerga o que está errado. O que está errado é o cara querer imitar o professor, sem olhar realmente o que acontece com o indivíduo quando é apresentado aquele estímulo. Você pensa assim também ou não? Não, com certeza. E também essa questão, eu não sei, eu realmente não sei muito aqui, não estou falando isso porque eu não quero falar, é que eu não acompanho muito, você mesmo sabe que eu não fico andando por aí nos grupos de treino, né? Mas lá fora, quando eu tenho a oportunidade de passar tempo por lá, e eu tive bastante tempo na Europa, chegou numa época que meio que, vamos dizer assim, onde começou, eu acho, imagino que tenha começado essa questão de usar muita agressão, né? Certo. E aí os alemães começaram com isso, alguns alemães, e tiveram bons resultados. E o pessoal de outros países começou a copiar. E aí eu posso falar da Bélgica, que é onde eu acho que eu acompanhei mais tempo, né? Quando eles começaram a copiar lá, meu, você não tem noção, os caras acabaram com os cachorros. Mas Detonou, né? acabaram, detonou, principalmente parte de mordida. Então eles criaram um problema grande lá com isso daí. E depois eles começaram a voltar mais ou menos no esquema que eles faziam antes, que o pessoal da Bélgica acaba trabalhando um pouco mais em caça mesmo. Eu acho que se a pessoa trabalha bem, se cabe com o estilo dela e está funcionando, tudo bem, não tenho nada contra. A agressão, de novo, ela é necessária. Quando as pessoas falam, a Leandro trabalha mais em caça. Aí acho que eu não só trabalho em caça, mas em algum momento eu vou usar esse drive de agressão, sem dúvida, né? Ele faz parte. Faz parte. É, faz parte. Eu confesso que dos figurantes que eu conheço, o trabalho, inclusive lá de fora, o único cara que eu diria que realmente sabe usar agressão e que eu vi o cara usar muita agressão, e aí quando eu falo muita agressão, não é espancar o cachorro, mas é realmente o cachorro entrar num impulso agressivo mesmo, sem ter tanto estímulo assim e conseguir se manter naquele impulso e não ficar reativo, e ao mesmo tempo, na hora da mordida, ter uma mordida estável, que é a agressão também, se você errar a mão, a mordida vai para o saco, né? Foi um finlandês, cara. Esse cara, ele realmente, eu não, nem tentaria fazer o que o cara faz, porque não vai funcionar, eu vou desgraçar o cachorro. Não é. E outra, Então, a proposta, a proposta que eu vejo dentro do ramo da caça, você tem como deixar a caça mais agressiva. Você tem sim, como claro, óbvio. botar a Sim. agressão direcionada na caça, que o Mas é cachorro o que eu também vai faço. ficar. Oi? É o que eu faço.
É isso que Exato. eu faço. E aí o cara não consegue enxergar isso. Esse que é o problema. Ele não vê que você está pondo agressão na caça. Ele acha que tem que ser algo trabalhado separado. Só que, gente, na verdade, não existe nada separado. Quando você está se deslocando em direção a um cachorro, o simples fato, de repente, da forma que seu corpo está voltado para o cachorro, você está fazendo caça, mas o teu corpo está dando informação para ele a nível de defesa. Que talvez ele tenha que aumentar um pouco a agressão para a caça chegar ou não chegar. Então, a gente ensina essas questões separado. Eu sei porque eu já vi seminário seu, Leandro. Eu tenho experiência nisso. Conheço pessoas boas que treinam contigo. Então, quando o cara está explicando, vocês têm que prestar atenção como é que é a ameaça do bastão, do chicote, do bambu, o corpo, a movimentação é ligeira, é lenta. A caça se movimenta correndo lento ou devagar? Será que eu espanquei o brinquedo no chão ou não? Então, essas informações estão todas conectadas dentro do treinamento. Não tá? Ah, não, é só agressão, ó. Beleza. Agora é só luta, não tem caça. Como assim luta sem caça? Não existe. Então, de novo, né? Porque o pessoal quer imitar sem entender o que está acontecendo. E aí falta o quê? Qual é o problema? A base lá. Não tem conhecimento de base, de drive, de entender como que as coisas funcionam. A pessoa está pulando etapa, está querendo chegar lá no final, né? E eu não vou ficar falando o nome aqui de quem veio, não sei o quê, mas antigamente um cara que eu até considero bom, veio dar seminário no Brasil, era um cara que trabalhava a proteção mais pesado. No entanto, esse cara sempre preparava o cachorro para a situação pesada, antes dele começar ali com uma carga ou mais 3, Sim. 10 varadas que seja. Mas o cachorro estava preparado para aquilo. E aí quem não conhece, não entende o que está acontecendo, fala, porra, é só dar 10 varadas no cachorro. Entendeu? Bate E 10 aí, vezes que ele faz o que você quer. vai dar problema, vai dar problema. O que eu tenho visto, assim, quem se adapta bem a usar agressão, dos cachorros que eu conheço, né, que eu conheci, que eu tive a oportunidade de ver, que se adapta bem a usar agressão, acaba faltando, a impressão que eu tenho, falta velocidade nos cachorros, né? E eu diria que intensidade no sentido de luta mesmo. É uma interpretação minha. E aí, quando eu digo que eu vi esse finlandês, que eu achei impressionante, para os cachorros que eu vi que esse cara treinou, não faltava isso. Então eu falei, porra, mas aí eu não sei, acho que é um dom do cara mesmo, eu não vou tentar imitar o cara. O que você fala, eu reforço, é uma grande verdade. Porque o que faz o cachorro ser rápido no ataque, na minha opinião, não é a agressão. Na minha opinião, é a perseguição. E a perseguição, ela vem do impulso de caça. Ela não vem do impulso de defesa. Você vai se defender se eu for aí te dar um soco na cara. Você não vai vir correndo me dar um soco na cara. Sim. Então, Sim, são conceitos, na verdade, é uma regra imutável da natureza. Isso aí, nem eu tô certo, nem você tá mais certo. É imutável, a natureza é assim. Sim. Você se defende quando alguém vem brigar com você, né? Porra. E você usa a agressão para se defender. Pois é, mas aí você vê erros bobos em cima disso, né? O cara tá com problema no lançado, aí põe o quê? Agressão. Agressão. Aí mais agressão. Não, tá pouco, aí mais agressão, aí mais agressão, e mete o chicote. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Eu tenho até não sei se tudo bem para você, uma historinha curta aqui para contar. Manda eu tava até num lugar, eu nem tava treinando cachorro, mas aí na área lá tinha um povo que mexe com cachorro, um clubezinho, não sei o quê. Aqui no Brasil mesmo. E aí descobriram que eu tava lá, porque eu coloquei no Facebook que eu tava fazendo uma outra coisa, tinha nada a ver com cachorro. Aí os caras me encheram o saco, não, mas vem aqui. Eu falei, pô, mas eu tô ocupado com outra coisa, não vim para mexer com nada de, não, mas vem, por favor, não sei o quê, ver o cachorro, babá, aquela coisa toda. Aí acabei que fui lá. Chegou lá, um dos caras virou para mim, e aí ele não falou assim, você pode fazer um treino para mim e tentar corrigir, e corrija desta maneira? Ele falou assim para mim, faz um treino para mim e vê o que você pode em que você pode me ajudar, me dá alguma dica, me ajuda, porque eu não consigo mais resolver esse problema do cachorro. Beleza, aí o cara tá pedindo a minha opinião, né? Fui lá, o problema era na barraca. Beleza, aí ele mandou o cachorro latir, isso o condutor do cachorro. Mandou o cachorro latir, o cachorro apresentou o problema, que era não ficar focado no figurante, até latia e tal, mas ficava disperso, aquela coisa normal que a gente está acostumado. E aí eu tentei algumas coisas para tentar entender o que estava acontecendo ali. Eu preciso um pouco de tempo, 2, 3 repetições ali para eu enxergar e tentar algumas coisas e falar para a pessoa,
ó, tenta esse caminho aqui por um tempo para ver se é o que eu posso te sugerir, para ver se melhora. Eu sei que chegou na terceira ou quarta repetição ali no mesmo treino, o cara virou para mim, ele já estava ali em frente à barraca, né, atrás do cachorro, ele virou para mim e falou assim, ele já tinha falado, e aí ele repetiu algumas vezes, se ele olhar para o lado, mete o chicote nele. Aí ele falou a primeira vez, aí eu falei, ó, leva o cachorro lá no meio, manda de novo. Repeti, aí ele chegou de novo, se ele olhar para o lado, mete o chicote nele. E aí fez algumas vezes assim. Chegou uma hora, eu parei o treino, eu falei, mas escuta aqui, você está pedindo a minha opinião, certo? Eu tenho certeza que esse mete o chicote nele, você já fez. O cachorro está com quantos anos? 5 anos? Você está fazendo isso há 4 anos, 5 anos com esse cachorro. Funcionou? Não funcionou. Ele não, a gente sempre faz isso. Falei, porra, então é o óbvio. Se você sempre faz isso, não está funcionando, por que se eu fizer a mesma coisa vai funcionar? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa ela procura sempre a mesma saída, sempre aquela coisa, né, mecânica, não tenta entender o que está acontecendo. E aí, quando chama alguém para ajudar, né, ela não quer ouvir a outra pessoa, porque às vezes o caminho é mais longo. É. Vai demorar um pouco, principalmente para remendar, fazer um remendo ali no que está acontecendo, né? Então, eu acho esquisito isso, é falta de bom senso, cara, não tem bom senso. É o que eu te falo, que eu falei no começo, raciocínio, pensa, né? Quais são os drives? O que está acontecendo? Você já tentou isso aqui 10 vezes, vai tentar de novo. A mesma coisa. Sempre dê uma olhada na base. O que, que você criou lá atrás que de repente não chegou nessa resposta para o seu cachorro? E será que ele não linkou? Pois é, volta na base também, isso é uma coisa que eu faço muito, não tem problema nenhum. E sabe que o Jax que eu considero um cara muito bom no faro, né? Eu não sou um cara bom no faro, eu ouvi o Jax por muitos anos por considerar que o cara era bom. Ele sempre falou isso, tá com problema aqui, volta na base. Não tenha medo de voltar na base. Não é vergonha nenhuma, entendeu? E a proteção eu diria a mesma coisa. É isso. Porque todo mundo só quer ir adiante. Eu recebi uma turma aqui na minha casa, que eu tive muito carinho, o pessoal lá de Uberlândia, e o pessoal, os meninos vieram aqui, cara, com uma humildade, e na hora que eles viram o cachorro da minha mulher treinando num banquinho, trocando posição, fazendo volta em stick, subindo e descendo de mesa para fazer as coisas, eles falaram assim, nossa, mas por que ela tá fazendo isso? Eu falei assim, cara, é o que ela gosta. A gente não tem como manter a cadela fazendo IGP3, velho, até o próximo brasileiro. Então a gente põe as emoções que ela gosta ali, cria algumas situações para ela querer desobedecer, mas já tem tudo planejado se ela desobedecer. Só que acontece uma mágica nesse sistema de treino inteligente, que não é só meu, eu sei que você faz a mesma coisa. O cachorro escolhe acertar. Caralho, quando o cachorro escolhe acertar, não é lindo, velho? Você não precisa... Eu acho que não tem nenhuma pessoa que quer ficar treinando o cachorro, batendo no cachorro. Não existe isso. Não é possível que se o cara tem prazer em ficar judiando do cachorro, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Márcio, mas você não dá uma chicotada? Pô, mas você dá uma chicotada, estimular o cachorro uma coisa. Você pegar ele de pau por prazer, não. Eu quero bater para ver quanto que ele aguenta. Como assim, pô? Como assim? Pois é. É triste, né? A gente sabe que existe. Leandro, duas questões aqui com relação ao seu treino de proteção. Você prefere treinar proteção com um cachorro com coleira, mesmo que a tática, é a impressão que eu tive da pergunta, ou com peitoral de proteção? Qual que você prefere? Se o cachorro aguenta coleira ou enforcador, sempre enforcador ou coleira, a não ser em situações específicas, que aí num esquema de fuga ali, né, para o cachorro fazer aquela curva, e aí você vai precisar bloquear o cachorro depois de um tempo que ele correu, aí sim o peitoral, senão você vai dar um trancão na cabeça do cachorro ali no pescoço e isso não é legal para a própria saúde do cachorro. Não que não aguente, os cachorros aguentam muito, né? A gente sabe bem. Mas aí o peitoral, obviamente, vai funcionar melhor. Mas se o cachorro aguenta o enforcador e a coleira, um cachorro que está treinando com frequência, eu prefiro um enforcador ali travado. Aí, óbvio, também uso enforcador de garra para outras coisas, mas aí estamos falando, por exemplo, de um cachorro mais jovem, né, que não está fazendo um exercício, você não vai precisar usar garra, ou não vai precisar tirar uma agressão ali com a garra.
Eu prefiro coisas no pescoço mesmo do que peitoral. O que acontece Entendi. muito, tem vídeos meus muito no peitoral, mas é porque muitos cães aqui não tem treino. Então eu não vou colocar um negócio lá que o cachorro não está acostumado, vai já me atrapalhar logo no começo para eu fazer um vídeo, entendeu? Aí É, não faz sentido. Mas para a é. galera que está treinando mais, se eu conseguir usar uma coleira ou um enforcador, eu prefiro. A outra Mas aí também pergunta, não tenho nada contra, é só o que eu prefiro, que é usar sim. peitoral. O que eu não gosto muito é de couro, tá? Guia de couro eu não curto muito, sei que tem gente que adora, Ceará mesmo Nossa, eu adora, eu odeio guia de detesto. couro. Não gosto porque molhou, vira um sabão, é o primeiro problema. Segunda coisa, para Não, eu não arrebentar, né, confio, eu não confio. depois de velho, você não vai percebendo e ela arrebenta, é perigoso. Eu acho é elástico também, né? Ela acaba ficando meio elástica e aí, às vezes você precisa ali de uma precisão muito grande, né, para corrigir alguma coisa e aquela porcaria estica. Então, eu detesto. Eu prefiro de nylon ou algum outro tecido aí, de algodão, enfim. Certo. Leandro, outra coisa. O menino está perguntando, quando que ele deve começar a fazer proteção na mesa? Na mesa, pois é, não sei. Eu usei, não sei, não sei, eu não uso. Não uso mesa. Eu usei uma vez só, funcionou muito bem. Para um cachorro que o Leandro Magalhães comprou fora, a gente comprou esse cachorro fora e a gente voltou lá para treinar. E era um cachorro que eu tinha muita dificuldade em deixar o cachorro instável, né? Eu precisava que o cachorro ficasse mais instável, porque ele era meio friozão, tinha bom drive de caça, mas eu queria que ele tivesse um pouco mais de potência e aí eu preciso da agressão, né? É, então eu falei para ele, falei, pô, a gente estava na Bélgica e tem uma mesa, não sei se ainda tem, acho que ainda tem, lá no clube do Rony tem uma mesa do lado de fora, era um horário até que o clube estava fechado, nem era horário de treino deles, a gente estava sem nada para fazer. Eu falei, pô, vamos lá, vamos tentar isso daí, essa mesa aí deles. Eu usei a mesa e funcionou super bem. O É. cachorro ficou meio assim, e aí, pô, foi beleza. Mas não sei porque eu acho que até deu uma parada esse esquema de mesa, pelo menos eu não tenho visto muito mais, mas uns anos atrás aí os caras eram, né, Mortal. parecia que era Cada, mesa direto. o primeiro contato que eu tive de treino de mesa foi com Carlos Rojas, uma coisa assim. Foi na Espanha. Eu tava lá na Espanha, cara, mas a mesa era enorme. Tipo assim, a nossa cara ficava na altura das patas do cachorro. Eu tenho 1,86 m. Acho que você é mais alto que eu. Eu me Não. lembro que as patas do cachorro ficavam na altura do meu rosto. Aí eu olhei assim, e o cachorro, ele ficava assim, né? Então eu tinha que morder assim, que fazer assim com a luva, para cima. E eu fiquei olhando e tal. O que que eu vi da mesa nessa minha caminhada? Que eu já fui para outros países, você também. Eu vi o seguinte, cada lugar gosta de usar a mesa para uma coisa distinta. Eu vi muitos finlandeses usando mesa para questão de obediência. O cachorro trocar as posições, fazer larga. Eu vi muito na Alemanha o pessoal usar mesa para criar agressão. Deixar o cachorro numa altura mais confortável. Só que o único lugar que eu vi uma mesa que era maior do que eu foi na Espanha. Todas as outras tinham no máximo 50, quando muito 70 centímetros de altura. Eu vi muitos países usando mesa com uma estrutura desconfortável para o cachorro não ficar confortável em cima, gerar uma insegurança também para promover a parte da agressão. Então, veja assim, a mesa ela surgiu, eu também achei que diminuiu bastante o uso dela. Eu uso bastante a mesa, eu gosto de usar a mesa, principalmente para apresentar um conceito novo para o cachorro. Assim que ele aprendeu, eu já tiro ele de lá, ele vai fazer no chão. Mas eu uso bastante a mesa para esses cachorros que são muito desesperados na questão do latido. Cachorro que não fica centrado, cachorro que gira. Mestre ele numa mesinha mais apertada, se ele girar, ele cai. É óbvio que na hora que ele cai, ele tem a consequência do eletrônico ou colar de garra, então ele já sabe que cair no Aham, chão é uma bosta. E eu vejo a sim. mesa como as pessoas treinam em caixa de referência, por exemplo. Eu vejo a mesa Uhum. como uma ajuda para centrar mais o cachorro para fazer aquele exercício. Só que vira uma É, muleta, né? Vira uma muleta é, e o cachorro, na hora que ele tá ali, ele trabalha do jeito que tu quer e de repente, na hora que você tira ele dali, ele não faz. teve alguns cães que eu treinei que tinham um pouco desse problema de balançar de um lado para o outro, aí o pessoal vinha, põe uma caixa de reverência e tal.
Eu não tenho paciência, cara. Ficar carregando coisa para lá e para cá, não faço. Eu prefiro resolver de outras maneiras. Até é curioso, eu nunca vi uma mesa tão alta como essa que você falou, mas eu lembrei de um treino, se eu não me engano, em Taubaté, tem um campo do Exército lá, não tem alguma coisa assim? Há Tem. muitos anos atrás eu fui treinar lá, eu não me lembro se você estava ou não, e eu não me lembro com qual cachorro eu fiz isso. Mas eu lembro da situação que lá tinha uma espécie de uma vala, um barranco, sei lá, era alguma coisa assim, e eu queria que o cachorro também tivesse uma sensação ruim para gerar um latido melhor. Aí eu não me lembro se ele não latia, se qualquer coisa nesse sentido. E aí eu pedi para o condutor ir bem na beira do barranco e eu fiquei para baixo. E só ficou aqui, assim, sabe? A do, tampinha. do meu rosto. Mais ou menos como a mesa que você está dizendo. E aí o cachorro assombrou um pouco e começou a latir e funcionou. Então você vê, de novo, né, a questão da criatividade, experiência do raciocínio de como resolver um problema. Né? Exato. Então E outra, é as legal isso pessoas daí. provavelmente. Eu gosto de falar assim: às vezes o cara vem assistir um treino, ou participar de um treinão, ele olha todo o treino, mas ele não enxerga o que tem que enxergar. Quando você assiste treinos com pessoas especiais, igual o Leandro, igual o Rangel, o Max Macedo, Eugênio, todos esses caras têm muita bagagem de treino. Cara, eu sento ali na beira do campo e eu fico olhando. Porque sempre alguma coisa que tu faz, o outro faz, enriquece o meu know-how, a minha caixinha de É. ferramenta, para de repente um dia eu precisar. Eu não vou dizer que eu vou Ah, copiar o teu treino, mas vai sim. abrir a mente, né, cara? Um dia você vai usar. Pois é uma pena que as pessoas não têm essa percepção, mas tem que ter, Não, eu não tem vou que dar ter. moral pro Leandro, não. O cara é cuzão. Assiste o cara treinar, porra. O cara treina há mais de É, 20 anos, não é possível que ele não sabe alguma coisa de cachorro. pois é. Outra coisa, o cara tá perguntando aqui, aí vai de ti. Ele queria saber se você pode dar uma sugestão para ele estar iniciando o faro do IGP. Ixi, não sou o cara para falar de faro, não, viu? Ô, Leandro, tu Realmente não acordava sou. cedo para fazer faro? Você tem cara de dorminhoco, cara. Não, normalmente eu durmo tarde e acordo tarde, mas quando tinha que fazer, quando eu ganhei o Campeonato Brasileiro, eu me dedicava muito. Eu acho que qualquer pessoa que quer atingir qualquer coisa assim num nível mais alto, né? E aí não quer dizer que você é o melhor do mundo, óbvio que não, mas qualquer coisa que você querer ir bem, você tem que se dedicar muito. Qualquer esporte, O grau qualquer de um deles, dedicação é absurdo. Eu é vejo muito isso. alto. Você já treinou cachorro de inúmeros campeões brasileiro e paulista. E você sabe, tudo bem, que o seu maior suporte para aqueles caras era na obediência e na proteção. Mas alguém dava Sim. suporte no faro. Então, a É, gente que já treinou cachorro de várias pessoas que ganham o Campeonato Brasileiro, eu sempre falo pra galera, cara, você quer treinar comigo porque eu ajudei o Pablo a ser campeão, eu ajudei a Priscila a ser campeão, eu ajudei já o Sérgio a ser campeão, mas você não tá vendo o lado do que é necessário para ser campeão. Você tem grameira? Você tem equipamento bom? Você tem um leashman? Você tem um colar eletrônico que funciona? Você tem horário para treino? É uma dedicação do caralho. E em algum lugar você vai ficar devendo. Eu, quando me dediquei para treinar e para fazer outras pessoas ganharem, eu deixei de ficar com a minha família, porra. Eu ia para a sociedade 6 horas da tarde, chegava em casa meia-noite, 1 hora da manhã, em prol de alguém ser campeão. Então, gente, são muitas pessoas para fazer alguém ser campeão. Principalmente no sim. IGP. Sozinho você não vai fazer porra nenhuma. É impossível. É impossível. Então, eu vejo a galera vindo para cá. Não, Márcio, eu quero treinar que eu quero ser campeão. Beleza. Tu sabe o que é necessário para ser campeão? A mesma dedicação que a gente tem no IGP é a mesma dedicação que o cara tem para jogar basquete, vôlei. Você tá achando que é Sim. fácil? A dedicação é a mesma. Cada um na Os sua caras, área. pois é. Os caras de bike treinam 10 horas por dia. Porra, e aí ele só anda de bike? Não, faz musculação, faz Não, yoga. O cara faz. pois é. Eu já vi cara que compete de bike tendo que fazer aqueles negócios de ficar só pensando assim, como é que é o nome? Meditando. Para É, aprender a controlar o corpo, trabalhar diafragma. Aí o cara pega, não, vou pedalar 40 quilômetros todo dia. Véi, você não vai chegar nem de último. não, Você não vai dá. morrer no meio do caminho. Não, é muito tempo mesmo treinando. E aí é complicado, porque a família, no meu caso não, mas para muita gente é complicado. A esposa enche o saco, a mãe enche o saco, se é uma pessoa mais nova, enfim, é bem. Não, é difícil. Você tem Gasta, que. gasta muito, é É. muito empenho. Eu te confesso que eu comecei a pisar no freio com o tanto que eu me dedicava no esporte quando nasceu a minha filha. Porque aí Sim, você começa a ter outros prazeres.
Porra, você não tem filho ainda, né? Não. Aí você sai de manhã cedo, caralho, eu saio de casa 4h30, 5 horas da manhã para fazer faro. Sua filha não acordou. Aí eu chegava meio-dia, 1h, porque fazia faro, obediência e proteção. Chegava 1h, a Júlia estava no sono da tarde. Quando ela dormia, eu estava morto, aí eu dormia. Aí eu acordava às 7h, ela já estava no final do dia, assim, mortinha. Aí eu comecei a olhar que, porra, minha filha não ficava comigo, cara. Eu ficava na sala, ela ia ficar com a mãe dela no quarto. Eu saía com ela para ir no shopping, ia brincar, ela cagava, eu ficava com o amigo. Falei, caralho, eu tenho uma filha que não fica comigo. Aí eu falei assim, não, eu vou mudar esse negócio. Eu não quero. Tipo assim, eu não digo que a pessoa que faça isso está errada. Mas se você sente-se mal por algo, eu me sinto mal. Aí eu comecei a pisar no freio. Depois que eu conquistei, graças a Deus, comprar o espaço que a gente tem hoje aqui em Taubaté, eu fico com a minha filha o dia inteiro. Ela pode até não estar comigo do meu lado, mas eu vou no meu campo aqui, ela está comigo. Eu estou ali sentado respondendo a aluna, ela está do meu lado. Então hoje existe uma interação maior. Porque na época que eu comecei, estava na loucura, no drive para fazer as coisas, eu caguei. Eu fui fazer o que eu queria fazer. Então eu hoje realmente penso mais em estar com a minha família, receber as pessoas no meu lugar para eu treinar, eu estar em casa, eu fazer o churrasco aqui que eu adoro com a galera. Eu gosto mais hoje, não que eu não treine bastante, eu treino, mas eu treino muito mais com eles. Depois que a minha mulher então se dedicou a começar a treinar, eu adorei, né? Porque aí a gente viaja, eu viajo com a Átila, a Júlia vai junto, ela não é ligada em cachorro igual nós somos para competição, mas ela gosta de estar perto. Então, no final das contas, eu quero... Se eu morasse na Europa, tava lindo, né? Porque lá nos clubes as mulheres vão, os filhos vão, mas aqui vão, né? Mas aqui não é tão assim. Então é meio xarope. Leandro, uma pergunta aqui do rapaz. Em que momento... Desculpa, eu só lembrei aqui, eu não sou nenhum grande treinador de faro, não, fiz o básico mesmo, aquela coisa passo a passo que todo mundo conhece. O que eu andei testando nos últimos tempos foi o círculo, né? E marcar um círculo e aí colocar comida e ir atrás do cachorro recolocando a comida, ou seja, aquilo não tem fim, né? Então não é uma reta, um ângulo e tal. E o cachorro vai ficando calmo e trabalhando à vontade ali, eu acho que ajuda bastante. Não estou dizendo que é o que vai resolver nada. Eu Né? posso te dizer que as pessoas que hoje são adeptas desse sistema, é o sistema que eu ensino, é o sistema que eu vendo, dá muito certo, principalmente para os alunos que eu tenho em São Paulo, para o lado do Nordeste e aqui Brasília e Minas. O cara que mora na cidade grande, ele não tem, durante a semana, a disponibilidade de grameira, velho. Você sofreu pra caralho para fazer faro. Não, aqui nem então tem uma rotatória já te ajuda pra caralho para você fazer um círculo. Até para você limpar um terreno ali próximo para você fazer um faro. Você não lembra disso, mas eu cansei de ver você fazendo faro com o Ceará e com o Jax. Em praça imunda, que tinha merda de gente, merda de cachorro, drogado, frango, macumba, caralho. Lá onde a gente treina lá o Araca, lá que ele junta lá a galera pra gente treinar, velho. A mesma coisa. Eu nunca vi mais de 20 macumba no mesmo lugar. Inacreditável você fazer faro num lugar onde tem um frango. Porra, o cachorro, puta, só põe no cu do cachorro. O cachorro tem que ficar na pista cheio de bicho. Ainda é assim. Então é foda, quer dizer, é muita dedicação mesmo para ter o resultado. A pergunta do Bonitão é o seguinte: em que momento você é o cara que prepara o seu cachorro até entregar para o figurante ou você já entrega o cachorro para o figurante e em que idade? Para ele começar a treinar o dog. Tá. Você diz como condutor para iniciar a proteção, né? Se você prepara seu dog para o figurante ou é o seu figurante que já começa a parada? Não, se eu tiver um figurante que eu confio, o figurante. Você não mexe com caça, nada? Não. Beleza. Não. Se eu não tiver o figurante, aí tudo bem, vou ter que me virar, né? Como eu já fiz por algum tempo aí. Mas não. Eu acho que você tem um cara bom para treinar, eu não vou formar mordida para daí o cara mexer depois. Não, eu deixo direto com o figurante mesmo. Legal. Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa aqui. Das perguntas que eu tinha aqui, já era. É isso aí. Bonitão, te agradecer aí pelo papo, velho. Sempre admirei demais seu trabalho. Eu acho engraçado que as pessoas conhecem, com certeza acontece isso do seu lado também. A pessoa conhece o Leandro Salles e aí as pessoas que gostam demais da gente, caminham com a gente,
geralmente não gosta de uma outra pessoa, por exemplo, eu não gosto do Rangel ou vice-versa, e criam na cabeça delas que a gente não se gosta, a gente não conversa, a gente não treina. E todas as vezes que eu tive com você sempre foi bom, sempre tivemos conversa legal. Nunca foi nada de extrema amizade, mas eu acredito que a gente sempre se tratou bem, se respeitou, se respeita. Você tem sucesso pra caramba, Rangel tem muito sucesso, eu também tenho. Cada um na sua área, cada um respeitando as coisas. E eu acredito no seguinte, se nós não fôssemos assim, a gente não teria o sucesso que tem. E o sucesso, na minha opinião, não é você toda hora ser campeão. O sucesso para mim é o quanto mais gente a gente consegue fazer ter sucesso. E você é uma dessas pessoas especiais que a gente tem aí. Muito obrigado aí pela conversa. As pessoas puderam conhecer um pouco mais do Leandro Salles. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço aí o convite e é isso aí. Precisar de alguma coisa, dá um toque. Agora não estou treinando por causa dessa questão de vírus e tal. Certo. E eu diminuí bem também o número de treino, minha coluna já não aguenta tanto mais. Eu também estou cansado e aí eu estou fazendo outras coisas que eu também gosto. Mas você então parou não com os dá cães, para... Leandro, de treinar cachorro? Você parou não, né? Não parei não. Mas eu me empenho em outras coisas também, mais por gostar, né? Que nem fotografia, eu me empenhei bastante numa época, e aí eu até consegui um bom resultado num concurso grande e Pô, tal, fazer uma legal. exposição. Mas aí é o que a gente estava conversando no começo, né? Você tem que parar tudo e fazer aquilo ali. E aí ir lá na base e demora, né? Demora. E cachorro não é diferente. Então eu dei uma diminuída um pouco no ritmo com o cachorro, mas estou por aí. Beleza. Então é isso aí, meu Tá amigo. bom? Muito obrigado, sucesso Beleza. para ti aí. A gente se vê nesse mundo aí. Obrigado. Tchau, tchau, Valeu. gente. Até Obrigado, boa mais. noite. Tchau. Obrigado.